Tá, então a gente vai falar hoje sobre as 5 feridas emocionais. Acredito que quem é terapeuta aqui já conhece um pouco sobre elas, mas talvez conhece partindo de uma outra versão que não é a versão original, né, do fundador mesmo dessa ferramenta que é o William Reich. E o corpo, olha que interessante, o corpo ele não mente. O corpo, ele é o reflexo da mente e do sistema nervoso. E cada traço que vamos estudar hoje nasceu para proteger uma criança que fez o melhor que podia com os recursos que tinha. O que isso significa? Que cada fase da nossa vida, principalmente na primeira infância, a gente fez o melhor que a gente tinha com as ferramentas, os recursos que a gente tinha naquele momento. A nossa capacidade de lidar com as situações. Eu tenho certeza que hoje, todos nós aqui, às vezes a gente olha para trás e diz, cara, como que eu tive coragem de fazer aquilo que eu fiz lá atrás? Como que eu lidei dessa forma com aquilo que aconteceu lá atrás? Hoje eu faria completamente diferente. Só que é injusto quando a gente se pune com algo que a gente fez há 20 anos atrás. Olha a nossa capacidade, olha a nossa condição que nós tinha, né? Então, a gente sempre vai lidar, e aqui não é sobre certo ou sobre errado, é sobre percepções e ações. A gente sempre vai lidar com o melhor que a gente tem naquele momento, é o que a gente dá conta de fazer naquele momento, certo? Então, cada fase nossa, desde a gestação, que são 5 fases, né? Gestação, amamentação, primeiro passo, desfraude e a fase da sexualidade. Cada fase dessa, nós tivemos experiências, e essas experiências, dentro delas, a gente lidou com a forma que a gente dava conta de lidar. E essa forma de dar conta gerou em nós traumas, gerou em nós mecanismos de defesa, que é o que a gente vai trabalhar hoje. Pessoal, quando eu dar uma paradinha aqui, é porque como eu também estou colocando o pessoal para dentro do grupo, então conforme vai vindo o pessoal, eu tenho que parar um pouquinho só para ir ali e aceitar, tá? Então vamos lá. Quando a gente olha, por exemplo, para a fase da amamentação, só dando um resumo aqui para vocês vão perceber que a criança ela vai interagir de uma forma dentro da necessidade dela. Ela usa o choro como uma forma de recurso para conversar com a mãe, dialogar com a mãe, dizer, olha, eu preciso de algo e eu preciso que tu me ajude. Ela tem o choro. Quando ela vai crescendo, ela já começa a desenvolver uma capacidade muito maior de lidar com aquela mesma situação, que é o quê? A fala. Antes ela chorava, agora ela consegue falar para a mãe aquilo que ela tem necessidade. Então, naturalmente, a forma que ela vai evoluindo vai trazendo também o quê? Uma facilidade de lidar com as situações da vida natural que ela vai vivendo. E assim é para ser na nossa jornada de vida. Conforme nós vamos aumentando o nosso repertório, a nossa capacidade, vamos lidando melhores com as situações, certo? E eu acredito que todo mundo aqui tem uma experiência pessoal assim, né? Então, quando a gente fala sobre as 5 feridas emocionais, nós estamos falando desse cara aqui, ó, William Reich. Quem foi ele? Ele foi um grande aluno de Freud, né? O Sigmund Freud, que foi o pai da psicanálise. Então, Freud, ele começa a trazer uma visão completamente diferente em uma época que as pessoas só olhavam aquilo que era sintomático, aquilo que era o corpo. Então, se era algo visível no corpo, opa, vamos dar uma atenção, né? E Freud começa a dizer, pô, peraí, existe algo que vai além do corpo. Existe uma mente, dentro dessa mente existe um inconsciente. Então ele começa a ligar o corpo e uma mente e dizer o quê? Esse corpo e essa mente eles estão unidos. O que esse corpo manifesta é o que essa mente guarda. Só que aí vem o William Reich, esse cara aqui, e ele estudando, trazendo a visão de Freud, ele começa a se aprofundar, porque antigamente eles eram muito práticos, né? Eles tinham um consultório e iam analisando as pessoas, e aí ele começou a fazer análise, né, durante os seus atendimentos. Ele começou a perceber que em certos pontos a psicanálise ela não conseguia trazer respostas. Deixava-se ali aquele ponto de interrogação. E ele começou, gente, isso aqui para mim é incrível. Ele começou durante os atendimentos perceber padrões no formato do corpo das pessoas. Então, por exemplo, ele atendeu o Alex e ele viu, poxa, peraí, o Alex tem um formato de corpo assim. Aí ele atende a Gilmara e ele, peraí, a Gilmara também tem um corpo parecido com o do Alex e eles estão trazendo o mesmo caso. E aí a repetição disso começa a levantar nele o quê? Algo ali interessante. Pô, vamos dar uma olhada para isso aqui. E ele começa a investigar e ele começa a trazer, então, essa visão, entender que não é só um corpo e uma mente, mas é um corpo e uma mente que, olha só, eles estão, mais uma mente e um corpo que estão tão conectados ao ponto de identificar no formato do corpo
características da mente. Então ele entende que não é só uma mente e um corpo, mas é uma mente que está conectada a esse corpo a ponto de o corpo refletir o que essa mente guarda. Então ele começa a trazer isso, que quando a pessoa tem um formato de corpo específico, ou um corpo mais esquizoide, por exemplo, que é o que vocês vão aprender hoje também, né, ela vai ter uma ferida emocional da rejeição. Então ele começa, dentro da investigação, a entender esse padrão, que cada pessoa que tem um formato de corpo específico, ela traz um padrão de dor. Então, quando, por exemplo, a Andrea, ela tem um padrão oral, a Alcione, que também tem um padrão oral, eles vão ter padrões iguais, semelhantes, parecidos, mesmo que tenham experiências diferentes, experiências pessoais. Porque os traços de caracteres, eles são padrão. Eles são padrão. Tá? Então, indiferente se é no Brasil, fora do Brasil, em qualquer lugar do mundo, os traços se repetem. Por isso que eu acho que é uma grande ferramenta, porque quando vocês colocam na prática, vocês vão ver que ela faz total sentido. Eu falo para vocês porque eu já atuo há 4 anos com essa ferramenta, e o que me trouxe essa autoridade para falar dela é justamente a prática, que eu comecei a entender na prática o poder que ela tem dentro de um set terapêutico, tá? Durante o atendimento. Então esse foi o cara, que ele começou a desenvolver essa visão sobre as 5 feridas emocionais, e dentro dessas 5 feridas emocionais, cada ferida tem um formato de corpo específico, tá? E a gente vai entender um pouquinho por que cada corpo ele tem esse formato. Então, quando a gente fala sobre as 5 feridas emocionais, os traços de caracteres, né, de William Reich, a gente está falando o quê? De um corpo, onde esse corpo ele revela como essa mente funciona, que explica a história que essa pessoa ela conta ou está vivendo. Por exemplo, uma pessoa ela chega diante de um set terapêutico para você, ela vai contar uma história. Essa história dela aqui, ó, ela apenas está revelando ou ela mostra a mente que essa pessoa tem, certo? A gente chama até de uma engenharia reversa. A gente começa a perceber os padrões através da fala, né? A psicanálise também usa muito isso. Tá. Só que eu não preciso que a pessoa, usando a ferramenta da análise, eu não preciso que essa pessoa fale comigo para eu entender como a mente dela funciona. Quando eu faço a análise dessa pessoa, olhando para o formato de corpo dela, eu já consigo entender quais são as principais feridas que ela carrega, quais são os principais recursos ou as habilidades que ela tem, quais são os mecanismos de defesa, os padrões de repetição, a forma de ela pensar, sentir e agir, de uma forma resumida. Então, quando uma pessoa chega para mim contando uma história, eu já sei que por trás dessa história existe o quê? Uma proteção ou um mecanismo de defesa. Ela está vivendo isso porque, na verdade, ela está tentando se proteger de uma dor. E qual é essa dor? A dor que foi gerada lá atrás. Lá, aí a gente entra na primeira infância, né? Que é até dos 0 até os 7 anos de idade, aproximadamente. Então, hoje, a gente vai entender exatamente isso. Como que o formato do corpo revela uma mente e explica a história que a pessoa nos conta. William Reich, ele começou chamando isso, né, essa descoberta dele de armadura, porque ele entendeu que o corpo era como se fosse uma armadura que protegia a parte emocional da pessoa. Então ele até analisou muito, o que chamou muita atenção dele foi a parte do corpo que a pessoa contraía, musculatura mais densa, aquele, sabe, o quadril, que é a parte da bunda ali, né, falando de uma forma mais didática, muito contraída para dentro, uma pessoa muito tensionada, com um corpo muito rígido, e ele via que outras pessoas não tinham essa rigidez. E essa pessoa que tinha esse corpo mais rígido, duro, ela sempre tinha um questionamento muito parecido com outras que traziam para ele também um corpo mais rígido. Então ele começou a entender esse padrão. E ele começou a ver que realmente o corpo dela estava dizendo algo para ela que ela não lembrava. Tipo, a mente tentou esquecer, mas o corpo ele guardou e estava sempre comunicando ali. Tá? Então olha que interessante. O que é um mecanismo de defesa? O formato do corpo revela as feridas emocionais que carregamos e também as habilidades naturais que desenvolvemos como respostas a elas. O caráter em si é um mecanismo de defesa, uma armadura construída pelo ego, e aí quem faz psicanálise aqui sabe que existe o ego, o superego, né, e o id. Então, aqui ele fala sobre o ego, que protege, ele busca proteger essa criança da dor. Naquele momento do desenvolvimento, ela tinha recursos para processar, ela não tinha recursos para processar. Então,
Ele está dizendo que, como uma forma de proteger a criança daquela experiência que ela estava tendo de sofrimento, o inconsciente, que tem como principal objetivo nos manter vivo, ele vai trazer uma percepção e ele vai trazer um mecanismo de defesa. Então, o que é um mecanismo de defesa? É algo que vai sempre nos proteger. Ele tem como principal objetivo nos proteger. Por exemplo, imagina que você tem ali, sei lá, você se entregou para alguém, só um exemplo, tá? Você se entregou para alguém, tá? Na sua, sei lá, na sua mocidade, seus 18, 19 anos, e aí, vamos ao exemplo de uma mulher, ela se entregou, e aí esse cara vai e traiu ela. Naturalmente, ela, para se proteger daquele momento da dor, ela vai evitar novos relacionamentos, porque ela quer se proteger, ela entende que a dor que ela sofre é por conta daquele relacionamento que ela desenvolveu e por conta daquela traição que ocorreu dentro da relação. Então, o problema é a relação, porque se eu me relacionar, eu posso sofrer novamente. Então, ela decide viver uma vida sozinha, ou se entregar no trabalho, enfim. Quando vocês veem mulheres que são extremamente corporativas, mulheres empreendedoras, gente, sem medo de falar, tá? Essas mulheres, elas têm a dor de sentir traída ou trocada. Elas evitam um relacionamento, pegam todo esse potencial e colocam em seu lado profissional, seu lado corporativo, né? Para desenvolver, para empreender, enfim, tá? Só que essa dor que ela sente, ela não começou ali na fase adulta, já começou muito antes, lá na fase da fase da sexualidade, que é por conta ali dos 5 até os 7 anos de idade, que é uma fase que a gente vai falar também. Então, o mecanismo de defesa é isso, ele vai sempre proteger a pessoa daquilo que um dia lhe causou dor e sofrimento. Por isso que cada pessoa tem uma forma, tá? E aqui eu digo cada traço, tá? Tem uma forma de lidar, de pensar e de sentir diante de uma determinada situação, que às vezes vão estar 3, 4 pessoas ali dentro do mesmo fato. Cada uma reage de uma forma diferente. Então, enquanto ele quer se conectar, ele quer se envolver com as pessoas, o outro está dizendo o seguinte, não, eu não quero me conectar com ninguém. Não, eu prefiro ficar sozinho, né? E aí, muitas vezes, quando eu, por exemplo, tenho uma necessidade de conexão, de me envolver com as pessoas, de estar sempre ali interagindo, quando eu vejo alguém que tem uma forma de proteção diferente, que é uma pessoa que gosta de se isolar, de ficar mais sozinho, eu digo o quê? Cara, esse cara, ele tem algum problema porque ele não gosta de interagir com os outros. E esse é o grande ponto, porque às vezes eu vou cobrar do outro aquilo que para mim é importante e não é importante para ele. Porque na minha mente, o caminho mais seguro para mim foi qual? Eu preciso me conectar com as pessoas porque eu tenho a dor do abandono, que é o que vocês também vão conhecer aqui hoje. Só que o outro, ele tem uma visão diferente. Eu não posso me conectar com as pessoas porque quando eu me conectei, isso trouxe um sofrimento. Então, cada pessoa olha para a vida e reage diante da vida da forma ou caminho mais seguro que o seu inconsciente ele construiu. Isso é mecanismo de defesa. Cada pessoa pensa, sente e age de uma determinada maneira com o objetivo de protegê-la emocionalmente, tá? Então, vamos falar do primeiro traço, lembrando que todos nós passamos pelas 5 fases. A fase da gestação, ou intrauterina, fase da amamentação, fase dos primeiros passos, fase do desfraude e fase da sexualidade. Todos nós passamos. Então, todos nós temos os 5 traços. Só que o que pode acontecer é o seguinte, por exemplo, vou falar de mim. Eu tenho 3 traços predominantes, que são traço rígido, traço masoquista e traço oral. Gente, a minha forma de lidar com as situações vai ser diferente, por exemplo, da forma em que a Daniele Nascimento, por exemplo, vai lidar. A forma de ela olhar e dizer assim, ó, eu vou resolver isso aqui dessa forma, vai ser diferente da minha forma de dizer assim, ó, não, eu vou resolver dessa daqui. Para ela, o caminho seguro é um, para mim, o caminho seguro é outro, tá? Então, o que vai determinar como nós vamos olhar para a vida vai ser a combinação desses traços, partindo dessa abordagem que eu estou entregando para vocês, tá? Então, o primeiro traço a ser formado é o traço esquizoide. Quando que isso acontece? Lá na fase intrauterina, fase gestacional. Inicia-se na vida intrauterina e se estende até por volta dos primeiros meses de vida.
E é o período em que o sistema nervoso do bebê está se formando e qualquer sinal, real ou percebido, de que sua existência incomoda ou não é desejada, fica registrado como ameaça primária à própria existência. Então, ele olhou o ambiente, que era a barriga da mãe, e ali ele teve percepções que aquele ambiente estava, de alguma forma, rejeitando ele. Aqui eu vou trazer um exemplo que eu sempre gosto de usar, que é bem prático. Imagina a mãe com uma vida acontecendo lá de fora. E aí, essa mãe, ela tem um conflito emocional. Esse conflito emocional traz uma reação no corpo dela, uma reação fisiológica. Ela para de enviar sangue para a região do útero, o útero vai ficar frio, duro, desconfortável. É nesse momento que essa criança ela está buscando interagir com esse ambiente, tentando existir nele, tá? Ela tem essa percepção que, de repente, do nada, esse ambiente ele fica completamente um ambiente desconfortável para ela, gerando sofrimento, porque o desconforto do ambiente gera nela sofrimento. Para tentar entender, dentro da capacidade dela naquele momento, ela entende que aquele sofrimento, a forma de amenizar ele, é ela não interagindo mais com esse ambiente, ou seja, se desconectando desse ambiente. Então, como ela teve uma percepção de estar sendo rejeitada, ela entende que a forma de não sentir essa dor é se desconectando do ambiente que ela está inserido. Aí imagina esse cara na fase adulta que teve esse traço predominante. Aqui a gente tem um modelo, né, de um formato de corpo parecido com essa pessoa esquizoide, tá? Essa pessoa ela vai estar sempre buscando se desconectar de relacionamentos, de relações, de ambientes, porque para ela a conexão traz uma insegurança muito grande, traz sofrimento. Então, quer ver, ó, o mecanismo de defesa dela é qual? A desconexão. Vamos lá. A defesa central, tá? Que aqui a gente chama de mecanismo de defesa, ela se protege, é a desconexão. Diante da dor, de não ser aceito, a criança se retira do corpo e se refugia na mente, em ideias, fantasias e racionalizações. É uma fuga para dentro de si mesmo. Então, se eu não estou presente, eu não posso ser rejeitado. De novo, porque começou lá na fase uterina, só que a gente não dá conta de associar e lembrar desse momento lá. Mas o nosso corpo ficou registrado esse trauma. Por que a pessoa tem um corpo mais fino? Porque, naturalmente, toda a energia corporal dela vai para a cabeça. Ela começa a estimular muito mais a parte racional. Ela começa a criar um mundo de imaginação dentro da cabeça dela, ela começa a criar ideias, enfim, ela se conecta com esse mundo, porque nesse mundo não tem como ela sofrer. Então é o tipo de pessoa que não tem energia corporal, mas são pessoas extremamente racionais, inteligentes, que vivem criando mundos, ideias fora da caixinha, ela ama ficar nesse lugar. Então toda vida que ela se sente desconfortável, ela sai do mundo real e ela busca se conectar onde? Dentro da cabeça dela, criando um mundo imaginário para que ela possa viver nesse mundo e não sentir a dor da rejeição, tá? Então, como essas pessoas funcionam? Quando eu falo de recursos, que são as qualidades que ela tem, né, as habilidades, quais são os recursos que ela carrega? Capacidade de criar, pessoas extremamente criativas. Quem conhece um pouquinho aqui, não sei se o Alex vai conhecer, por exemplo, o dono do cara que criou o Ethereum, que é uma criptomoeda. Aquele cara, ele tem traços extremamente esquizoides. O cara que fundou a Apple, né? Me fugiu o nome dele agora, o cara da Apple. Fugiu o nome dele agora, mas eu acredito que vocês conhecem, já devem ter ouvido falar sobre ele. Se alguém lembrar do nome do cara da Apple, coloca aqui no comentário. Ele é um cara que tem padrões muito esquizoides, tá? Então, essas pessoas que têm esse traço esquizoide, elas têm essa capacidade de criar com muita facilidade, de criar, trazer ideias fora da caixinha, capacidade de poder de síntese. O que é poder de síntese? Elas conseguem pegar a tua ideia e elas conseguem trazer com clareza de uma forma resumida. Você já conversou com pessoas que elas começam falando de um ponto, né, e elas vão mudando o assunto constantemente, ela começa falando do avô, daqui a pouco ela lembra do tio, lembra do pescador que era amigo do tio, que daí também morreu, que não sei o quê, e ela não consegue trazer uma conclusão. Essas pessoas
tem uma característica. O esquizoide não. O esquizoide ele é extremamente pontual e racional. Ele vai te trazer com poucas palavras aquilo que realmente precisa ser dito. Então, ele tem essa capacidade, e são pessoas que têm um grande potencial. E aqui, ó, é uma ferramenta, gente, que eu falo para vocês que tem um grande potencial na área corporativa. Por exemplo, eu estou aqui para fechar até um trabalho para uma empresa que eles têm 7 colaboradores. E eu, inclusive, a aluna, ela está fazendo a mentoria comigo, ela viu o poder da análise, ela trouxe o caso de um colaborador, eu dei uma devolutiva para ela do que estava acontecendo, ela já viu que é exatamente aquilo ali, e eu falei para ela, para a gente criar, a gente vai fazer ali uma abordagem com os colaboradores usando isso aqui. Para quê? Porque se está acontecendo algum conflito, é porque existem traços ali que estão se protegendo emocionalmente. E para se proteger, eles vão usar comportamentos que talvez para alguns se tornam disfuncionais. Né? Por exemplo, vamos imaginar que esse cara aqui, ó, esse cara que tem um traço esquizoide, vamos imaginar que a empresa contratou ele para trabalhar no setor de produção, fazer peças e mexer em peças o dia inteiro. Esse cara ele não vai dar conta de fazer isso. Ele pode fazer pela necessidade, porque ele é pai, porque ele tem filho, ele tem uma casa para sustentar, mas ele não vai durar muito tempo ali. Porque ele, logo ele vai estar com burnout, logo ele vai estar com esgotamento emocional, ele vai gerar conflitos, ele vai começar a procrastinar, ele vai começar a faltar, vai começar a meter atestado, porque ele não vai dar conta de fazer. Por quê? Porque ele não existe com o corpo, ele existe com a parte criativa, com a mente. Então, quando a gente faz análise de uma pessoa assim, a gente consegue entender, esse cara, ele está num ambiente que não é o potencial dele. Para ele se tornar uma potência, ele precisa estar nesse ambiente. Alex, tu quer isso? Perfeito o que você está fazendo. Eu me enquadro bem nisso aí. Eu acho que eu tenho um traço esquizoide, embora eu tenha avaliado os outros traços que você trouxe ali, lendo as postagens, e me enquadro em mais de um. Porque eu sou ambidestro também, tem uma história muito difícil, assim, a cabeça, o cérebro funciona os dois lados muito ativo, sabe? Já fui professor também, gestor ambiental, agora estou fazendo um trabalho que é totalmente diferente, topografia. Então, eu tenho essa dinâmica que você está dizendo aí, se enquadra muito, de não estar satisfeito de ficar com uma coisa que é monótona, estática. A zona de conforto é diferente, é bem diferente. Exatamente. E isso é legal, Alex, quando a gente consegue se entender. Porque às vezes a gente, para tentar se adaptar e ser validado, a gente tenta se enquadrar dentro daquilo que o ambiente está pedindo para a gente oferecer. E muitas vezes a gente não vai ter como pagar aquilo ali. E aí é onde a gente começa a entrar em conflitos, porque tu quer tentar entregar, mas ao mesmo tempo tu sente que tu não dá conta de entregar tudo aquilo ali, né? E aí gera esse conflito. Quando eu comecei a entender como eu funcionava, Alex, eu comecei a aprender a me posicionar, a dizer não, a tomar decisões com muito mais segurança e assertividade, porque tu começa a entender realmente o que tu consegue, o que tu dá conta, o que tu não dá. É claro que dentro disso eu entendia que algumas limitações eram por conta do meu cérebro me protegendo, né, dos meus traços ali, então eu ia lá e, por exemplo, falar publicamente para mim era algo muito difícil. Por mais que eu queria estar publicamente falando, eu tinha uma dificuldade muito grande, eu me sabotava constantemente. Então hoje eu só estou aqui falando para vocês porque eu trabalhei muito isso em mim, eu identifiquei esses padrões e eu fui lá e tive que fazer diferente, né? Então é eu colocando, mostrando para o meu cérebro, dizendo também assim, ó, aqui foi muito importante para nós naquele momento, naquela fase lá da infância, que é o que a gente dava conta de resolver. Hoje não. Hoje eu não preciso mais fugir. Hoje eu posso ir lá, encarar isso aqui, ir lá e resolver, e vou melhorando conforme eu vou aumentando meu repertório, né? Então, hoje eu trabalho muito isso. Então, essa análise, cara, dentro da área corporativa, ela tem um grande potencial. Hoje eu conheço analistas que eles trabalham somente com área corporativa, fazendo consultorias, fazendo esse trabalho, principalmente agora com a NR1. A gente tem um projeto dentro do meu projeto terapêutico que é de fechar contratos com empresas para a gente pegar essa parte da NR1. Estou trazendo para minha equipe uma especialista nessa área, uma pessoa nível Brasil, muito top, e a gente vai fazer esse trabalho de entrar dentro das corporativas para prestar esse serviço de NR1, tá? Então, esse cara esquizoide, voltando aqui para a aula, esse cara esquizoide, ele não vai dar conta nesse setor. Então, essa análise mostra para a pessoa, o seguinte, quer continuar com esse cara nesse setor? Ele não é um cara que vai conseguir produzir com aquilo que realmente ele pode oferecer.
Mas se tu botar ele, por exemplo, num setor onde ele possa usar a capacidade cognitiva dele, onde ele possa usar a parte mais racional, a parte de criatividade, esse cara vai ser um baita potencial. Então vamos investir nesse cara, vamos fazer um curso de projeto, para ele ser o projetista da empresa, porque é um cara que eu sei que ele vai dar bastante resultado. Então a gente consegue trazer para a pessoa exatamente o que ela pode ou não entregar naquele momento, que é o principal recurso dela. E não é que a gente não consiga, por exemplo, eu tenho 7% de esquizoide, tá? Não é que eu não tenha esse traço ou que eu não possa usar, mas vamos lá, se hoje eu entrar em uma área de criatividade que precisa criar do zero algo, gente, para mim é terrível. É terrível. Quando eu paro, antes eu estava cuidando das minhas redes sociais, e aí eu tinha que parar e pensar, cara, o que eu vou criar? O que eu vou... Era terrível, era um martírio. A melhor coisa que eu fiz foi contratar uma pessoa para cuidar dessa parte para mim. Porque eu não sou um cara que eu consigo trazer uma criação, aquele cara que vai criar. Eu sou um cara que eu pego aquilo ali e eu melhoro. Eu pego algo que está funcionando e eu olho, opa, peraí, vou melhorar. É um cara de performance. É um cara de planejamento. Esse é o meu ponto forte. Agora, criar, não. Então, eu sei que se eu entrar nessa área, gente, eu vou passar o dia, eu vou ter dor de cabeça, porque eu vou estimular muito uma região que não foi potencializada, tá? Que é a região que o esquizoide usou muito, e eu vou estar deixando de usar realmente o meu potencial, tá? Até aqui, gente, ficou claro para vocês? Tá didático, estão conseguindo entender, tá? Se tiver perguntas, vai anotando aí. Se, não, eu não quero esquecer, qualquer coisa, levanta a mãozinha aí, faz igual o Alex fez aí, e a gente vai trocando essa ideia, tá? Então, vamos lá, um caso real, gente, já que a gente está falando para terapeutas. O paciente que explica tudo menos o que sente. Um homem de 29 anos chega ao atendimento encaminhado pela empresa, após relatos de isolamento na equipe. Durante a sessão, descreve com precisão técnica os conflitos. Olha só, descreve com precisão técnica os conflitos do trabalho, mas desvia toda vez que o terapeuta pergunta, e como você se sentiu com isso? Percebe que na explicação ele é muito bom, ele fala com detalhes, mas quando se trata da parte do sentimento, ele não consegue trazer uma clareza, uma explicação, porque o esquizoide, ele não funciona com o coração, ele funciona com a mente. Ele sempre buscou proteger o coração, trazendo o quê? Uma razão para aquilo ali. Então, ele vai tentar explicar o que ele sente. Então, para ele, quando se trata, o que você está sentindo? Quais os seus sentimentos? Isso não funciona com o esquizoide. Quando existe essa pressão em cima desse traço, ele vai fugir, porque para ele se tornou desconfortável. Então, eu estou trazendo aqui para vocês o caso real, talvez já tenham terapeutas ou pessoas que estão estudando para se tornar terapeuta, para vocês terem esse feeling de quando entrar alguém no consultório, ou vocês atender via Meet, enfim, vocês entenderem que se essa pessoa for esquizoide, se você não usar a estratégia certa, você perde essa pessoa, tá? Já no primeiro atendimento. Então, olha que interessante. Toda vez que ela pergunta como você sentiu, ele olha para o teto, cruza o teto, cruza um pouco o contato visual e prefere sentar na cadeira mais distante da sala. Ele não quer conexão. Aos poucos, relata uma infância em que os pais discutiam a possibilidade de não tê-lo. Comentário que ouviu, por acaso, aos 6 anos, mas que ressoa como uma sensação muito mais antiga. Ou seja, não começou aos 6 anos de idade. Começou na fase intrauterina, quando ele se sentiu rejeitado pelo ambiente. E depois as novas experiências vêm confirmando isso, né? Então aqui a gente tem um relato de uma pessoa com um traço esquizoide. Ela chega porque eles entenderam que existe algum problema com esse cara, porque ele é um cara que ele se isola. E hoje, dentro desse caso que eu falei para vocês, tem um caso específico dessa mulher ali da empresa, que ela falou que tem um caso acontecendo assim. E quando ela mostrou a foto, eu falei, cara, tá tudo bem com esse cara, ele não tem nenhum problema, ele não era esquizoide, ele tinha outros traços. Mas o que ela estava falando? Que ele não interage, ele não fica conversando, as pessoas fazem brincadeira, ele não interage com isso, mas é porque é o padrão dele, é o tipo de cara que ele é extremamente seletivo. Aí eu falei para ela o seguinte, tá, manda o Instagram dele, deixa eu dar uma olhada. Daí ela mandou o Instagram. Quando eu olhei, cara, tá lá o cara, tem a equipe dele de ciclismo, o cara pedala, o cara todo definido. Então ali eu vi, cara, tá aqui, ó, o cara tem um padrão rígido. Então tá tudo bem ele ser esse cara muito mais seletivo, que não é um cara de brincadeira, ele é um cara mais sério. Ele é um cara que para ele se relacionar tem que fazer sentido.
Porque ele tinha 2 traços predominantes, o rígido e o psicopata. E são pessoas extremamente seletivas. Elas só vão se conectar se realmente ali houver uma possibilidade de performar, de aprender, de potencializar, de crescer mais. Senão, não se conecta. Ah, vamos só sentar aqui, vamos rir à toa, jogar a conversa fora. Não funciona com o traço rígido. Entende? Ele está sempre buscando performar. E tá tudo bem. Porque quando tu entende os traços, tu vai ver, opa, peraí. Cara, olha a quantidade de caminhos, gente, que eu já eliminei aqui, ó. Quando eu entendi o traço dele. Por quê? Aí é muito comum, gente, eu pegar, tá? Ah, eu fui diagnosticado com bipolaridade. Pô, eu vou lá olhar o traço da pessoa, tem traço altíssimo de oralidade, que é um traço que ao longo do dia vai ter uma montanha-russa de emoções e não dá conta de lidar com ela, conhecido como bipolaridade. Então, às vezes as pessoas se apegam àquele diagnóstico clínico e elas se sentem, não, eu sou realmente essa pessoa com esse diagnóstico. E aí, quando ela chega para mim, eu falo, cara, não, você não tem isso aqui. Você tem esse padrão de comportamento e eu explico para ela, tento trazer ali, só que o oral ele tem essa dificuldade um pouco mais de racionalizar, mas eu tento mostrar que existe toda uma estrutura por trás daquilo ali que faz ela ter aquele padrão de comportamento. Porque quando você entende como as coisas funcionam, é diferente do que só você pegar um diagnóstico e dizer, eu tenho isso aqui, pronto, acabou, agora eu vou ser essa pessoa, né? Interessante. Faz muito sentido o que você está falando, realmente. Agora, vamos lá, na prática. Como aplicar o atendimento? Não, com esquizóide, tá, gente? Não force o contato visual prolongado, nem proximidade física nas primeiras sessões. Por que não pode? Porque ele não quer conexão. Ele quer criar um mundo dele e ficar ali. Então, vai ser comum tu conversar com essa pessoa, tá conversando, e ela tá olhando para ti, mas tu já percebeu que ela não tá mais nem aí. Ela já tá longe, ela já tá... Tu percebe no olhar dele a desconexão. Ele já criou o mundo, ele tá imaginando um monte de coisa na cabeça dele, e tá lá. Só o corpo dele tá presente. E aí dizer assim, volta para cá, para nossa sessão. Ou seja, vem cá que eu quero me conectar contigo. Tu não deu permissão para ele existir no ambiente dele, ele vai dizer, cara, esse ambiente não faz sentido para mim. Porque a pessoa está querendo me estimular a estar num lugar que para mim traz sofrimento. Ele não sabe disso. Mas inconscientemente existe essa programação. Pessoal, além do Alex aqui, vocês estão conseguindo entender? Tá didático para vocês? Está fazendo sentido? Faz um joinha com a mão aí para mim entender quem está presente, quem está dormindo, quem botou e foi fazer outra coisa, só para me saber realmente quem está aqui, quem não está, e está entendendo. Maia, uma pergunta aqui. Esse traço esquizoide, ele pode ser adquirido depois também, além da infância? Nós tivemos aí a história da pandemia, né, que isolou muita gente, e aí parece que tem a ver um pouco com o perfil, né, no caso. Mas isso só se adquire na infância ou ele também pode ser adquirido ao longo da vida? Para entender isso de forma mais profunda, Alex, eu teria que trazer aqui uma explicação que seria a parte da mielinização. É um processo da nossa construção do sistema nervoso central, tá? Perfeito. E aí tu consegue entender por que as pessoas, elas não formam esse traço depois só naquele momento. Mas, de forma assim resumida, respondendo a tua pergunta, não. Ela só apenas manifestou esse traço, tá? Por quê? O ambiente e as relações, elas vão sempre manifestar de forma positiva ou negativa o nosso traço. Por exemplo, eu cheguei com esse paciente aqui, vamos imaginar que ele está tranquilo, mas se eu começo a buscar com ele uma conexão de querer fazer ele falar dos sentimentos, falar disso, ele vai se sentir o quê? No sofrimento. Então eu ativei o gatilho da ferida dele. O que ele vai fazer? Ele vai querer se proteger. Como? Ele pode até se levantar no meio da sessão ou no final e sabe, não volto mais aqui. Dificilmente ele vai fazer isso no meio, porque ele não gosta de incomodar, mas ele não volta mais ali. Então, as pessoas, elas não, mesmo que mude o formato de corpo na academia, engorde, emagrece, dentro da mentoria, cara, eu explico tudo isso, tá? Como funciona e por que isso não acontece. Então, por exemplo, tem situações que manifestam hoje em mim que, vamos imaginar até o traço esquizoide. Posso ter momentos em que eu sinta o meu traço esquizoide na dor? Pode. Posso ter momentos. Não é o que vai ser mais predominante, porque eu tenho pouco ele. Então, ele tem menos impacto. Quer ver? Falando, eu lembrei daquele filme Divertidamente. Eu aconselho vocês a ver aquele filme, principalmente o primeiro filme, que ele é baseado nessa abordagem. O traço esquizoide é o medo, que é aquele magrelo comprido. Então,
Ali no filme dá para ver bem que cada um aciona um comando, ele assume o comando, né? Quando ele vai querer interagir na cabeça dela, da menininha lá, ele assume o comando e vai ali e faz a função dele. É mais ou menos isso na nossa cabeça, é como se tivesse 5 bonequinhos lá dentro, e aí aqueles que foram mais predominantes, que mais tiveram impacto na primeira infância, eles vão estar sempre mais no controle. Entende? Sempre assumindo o controle. Então, a pessoa que ela é mais oral, mais masoquista, ela vai sempre ter uma tendência de ficar mais tempo naquele padrão de comportamento. Né? Então, por exemplo, eu tenho uma tendência a ficar muito mais tempo nesse padrão de quê? Do traço rígido, traço masoquista e o traço oral. O meu psicopata, que vocês vão entender mais ali para frente, eu estimulei muito mais agora, depois que eu comecei a ter uma visão mais de empreendimento, de empreender, de construir negócio, enfim, aí eu fui estimulando mais porque é o traço que eu preciso para construir isso. Então, a gente não forma depois, a gente molda lá na primeira infância e depois a gente só manifesta eles, tá? Perfeito. Andréia, quer fazer uma pergunta? Estou apanhando ainda um pouco do aplicativo aqui. Quase não participo no computador. Está muito interessante tudo isso. E eu já vi, mas como tem meus pacientes, eu consigo entender que eles têm outros traços. Mas eu tenho contato com esse paciente, que o professor colocou aí, esquenoide. Esquizoide, isso. Esquizoide. Ele evita falar dos sentimentos, fala de tudo, e tem até dificuldade de voltar no passado, dificuldade de falar da infância e até resolver o que ficou para trás, foge. Seria traço esquizoide? Quando você tenta falar da infância para que haja uma cura ou até se envolver em conflito? Essa é uma pergunta que eu estou vendo aqui, porque eu tenho uma paciente assim, mas ela não tem esse traço do corpo. Pode ser que ela tenha um pouco disso. A gente tem 2 traços específicos que eles não gostam, eles não são muito de falar, assim. Na verdade, são 3, tá? O traço esquizoide, ele não fala dos sentimentos dele, não gosta de falar. O traço masoquista, e aí vocês vão entender o porquê quando a gente chegar nele, tá? A gente tem também o traço rígido, que eles não são de falar. E é claro que muitas vezes, o oral eu já descarto que não é, dessa tua colega aí, por quê? Porque o oral ele vai querer falar realmente do que ele sente. O oral ele não prende o sentimento dele, ele não anula, ele vive falando dos seus sentimentos. Então ele vai falar, poxa, hoje eu me senti assim nesse dia. Já os outros traços, eles vão ter uma tendência, até mesmo o psicopata, tá? De tentar esconder o que ele sente, tá? E cada um pelo seu motivo. Cada um vai ter o seu motivo para evitar ter o contato com aquela dor. Tá? O oral eu sei que é o único que não esconde seus sentimentos é o oral. Então, certamente, essa tua paciente, ela tem, nesse caso, não é a oralidade dela, não é o traço oral, tá? Aí eu teria que ver a foto dela para entender qual é o traço ali que está evitando ou que não quer ter esse contato com essa história, tá? Então, cada um vai evitar esse momento por motivos diferentes, tá? A gente, conforme eu vou falando aqui, tu vai entender mais e daí talvez tu consiga identificar ainda mais fácil, tá, esse traço dela. Então, para a gente finalizar o esquizoide, entre pela porta da razão, valide as ideias e a lógica do paciente antes de pedir que ele acesse a emoção. Então, o esquizoide, como ele é muito racional, ele precisa de que você faça essa conexão também racional com ele. Se ficar querendo trazer muito lado emocional, ele já desconectou, ele não vai querer mais voltar para fazer o atendimento, tá? Use linguagem clara, objetiva, sem rodeios afetivos, exagerados. Excesso de calorosidade pode soar invasivo. Sabe, às vezes a gente quer ser uma pessoa mais dinâmica, uma pessoa assim mais acolhedora, porque às vezes a pessoa tem esse traço oral mais aflorado, o terapeuta. E aí ele vai chegar, nossa, o terapeuta entrou, ele vai querer, às vezes é uma mulher com mulher ali, e aí vai querer dar um abraço, vai querer fazer uma coisa, já perdeu ali, já começou negativo com aquele paciente. Então, por isso que é importante, quando tu entende quem é a pessoa, tu já sabe como tu vai chegar para abordar ela, porque senão tu já perde ela no primeiro contato, tá? Construa a ponte, pensamento e sensação devagar. O que esse pensamento provoca no seu corpo é mais seguro do que o que você sente. Porque quando você pergunta para o esquizoide o que você sente, ele não vai saber te dizer. Porque ele não consegue
expressar o que ele sente. Agora, se tu perguntar para ele assim, ó, o que esse pensamento, não sentimento, mas o que esse pensamento provoca no teu corpo, aí ele vai conseguir te trazer uma resposta. Conseguiram perceber que cada pessoa tem uma forma de interagir? Agora vamos para o segundo traço, para a gente apurar um pouquinho. Traço oral, desenvolve-se. Vamos para a segunda fase, tá? Desenvolve-se durante a fase da amamentação, do nascimento até o desmame. Sempre que o bebê sentiu fome, frio ou solidão e não foi atendido no tempo em que o seu corpo exigia, registrou, ainda que o cuidado tenha sido, na realidade, suficiente, a experiência de ausência como ameaça à sobrevivência. Então, o que isso quer dizer? Imagina que a criança estava lá e ela estava sentindo, frio. E ela estava chorando. Lembra que eu falei que é a forma que ela tem de se comunicar, é o que ela dá conta de fazer. E aí a mãe entende que ela está com, ela está com sono, tá? E aí a mãe vai tentar fazer as coisas que a mãe acha que a criança está precisando. Então, é nesse momento que a criança entende o seguinte, cara, eu estou aqui sofrendo, porque tem uma dor acontecendo, um sofrimento acontecendo, e aí ela entende que a pessoa está ali, está dando em excesso para ela, mas nada daquilo que foi dado realmente foi resolvido o que ela realmente precisa. Então, aqui nesse momento, ela tem a percepção do abandono. Ela está se sentindo abandonada. E abandono não é a ausência da pessoa, mas é a ausência da nutrição daquilo que a pessoa precisa. Então, isso é muito comum de a gente pegar nos relacionamentos. É muito comum a mulher se sentindo abandonada, não pela ausência do marido. O marido está presente, mas não consegue nutrir aquilo que ela precisa naquele momento. E aí tem toda uma construção, que dentro da mentoria a gente traz com muito mais clareza, que é o porquê que isso vai acontecendo, tá? Agora, qual que é o mecanismo de defesa do traço oral? A defesa é a busca inconsciente por vínculo, para não sentir o vazio do abandono. As pessoas desenvolvem hipersensibilidade às necessidades do outro. Então, eu tenho uma sensibilidade dentro daquilo que o outro precisa. É até conhecido como o sexto sentido, tá? Comunicação afetiva e uma capacidade de acolhimento que, ao mesmo tempo, mascara uma dependência emocional. A presença do outro regula o meu próprio estado interno. Então, é o tipo de pessoa que tem uma necessidade emocional absurda. A forma, o estado que ela vai ficar depende do estado do outro. Então, a forma de regular, né, o sentimento dela, o estado dela, depende do outro. Isso é dependente. Elas têm muita dificuldade, principalmente, gente, na terapia, que eu falo para vocês com propriedade, quando você traz uma pessoa dessa para terapia, é uma pessoa com muita dificuldade, principalmente se tem esse traço com muita predominância, de tratá-la, porque ela tem uma característica mais infantil de lidar com as situações. A forma de ela olhar para a vida é mais infantil, então é um traço que o mecanismo de defesa dele vai ser necessidade de estar com as pessoas o tempo inteiro, porque ela não quer ficar sozinha. A sensação de ficar só, ela gera até um aperto no peito, um sentimento de vazio gigantesco aqui dentro, tá? E realmente aperta o peito. E vontade de chorar constantemente, ela vai se envolver muito com o problema dos outros, ela vai ser uma pessoa também que vai desenvolver problemas para trazer os outros para perto dela, tá? É realmente como se fosse uma criança quando ela entende como chamar a atenção dos pais. Ela usa esse padrão para trazer para a vida dela justamente para quê? Eu preciso ter uma forma de não ficar sozinha. Então, como que eu posso trazer as pessoas para a minha vida? Seja pelo meio dos problemas que elas têm ou pelo meio dos problemas que eu vou criar para ter elas perto de mim, tá? Quais são os recursos que esse traço tem? Capacidade de comunicação é um traço que se comunica absurdamente, porque a comunicação é uma conexão. Diferente do esquizoide que não quer se conectar, esse traço ele busca conexão constantemente. Então ele se conecta para não ficar sozinho. Então é aquela pessoa que ela vai falar durante 3, 4 horas, se tu falar assim, ó, oi, bom dia, pronto. Aí ela já começa a falar. Porque quando eu nasci, enfim, ela vem falando da história da vida dela, entende? E às vezes ela sabe que ela está incomodando, mas ela não para de falar, porque a necessidade de ter a sua presença, mesmo que seja desconfortável, é muito melhor do que não ter mais você ali. Então ela se permite aquela experiência ali, que a gente chama de migalha emocional, justamente porque pouco é melhor do que ficar sem nada. Capacidade de acolhimento, é uma pessoa que acolhe absurdamente, tá? Capacidade de conexão, hipersensibilidade, sexto sentido e empatia. É o tipo de pessoa que são excelentes. Gente, terapeuta com esse traço, ela é muito bom.
O terapeuta precisa estimular esse traço, porque terapia é o quê? Cara, é conexão, é acolhimento, né? É claro que tem essa parte estratégica que a gente está trazendo, de entender como o outro funciona, né? E falar na linguagem do outro. Mas são traços comunicativos, eles querem presença, eles precisam estar ali. Quando eles estão realmente de forma presente, conectando-se àquela pessoa que está do outro lado, sabe? São pessoas que eles têm uma graça ao falar, ao conversar, eles te prendem ali, sabe? Então, são pessoas que quando elas têm esse traço predominante, elas vão para a terapia, elas se tornam grandes terapeutas, assim, tá? Justamente pela parte do coração, que elas realmente se envolvem com aquilo ali, até se torna aí um lado perigoso, né? Se envolve muito com a dor do outro ali e sofre junto com o outro, tá? Caso real, o silêncio do terapeuta sentindo como abandono. Uma mulher de 33 anos relata que não consegue encerrar um relacionamento que já reconhece como desgastante. Então, ela está sofrendo um relacionamento, mas ela não consegue sair. Durante o atendimento, chora com facilidade, busca constantemente o olhar do terapeuta, ou seja, conexão, ela quer se conectar, e um momento de silêncio reflexivo de poucos segundos, pergunta ansiosa: eu disse algo errado? Porque para ela o silêncio é terrível. Opa, peraí, o que aconteceu? Eu falei em algum momento que você já se desconectou de mim? Então ela está sempre com essa sensação de estar sendo abandonada e ela sempre vai tentar olhar para ver onde exatamente ela identificou isso e tentar se conectar, tá? Na anamnese surge a lembrança de ter sido de mamada de forma bruta aos 8 meses, num período em que a mãe retornou ao trabalho, o fato de que ela não deveria lembrar, mas que o seu corpo guardou como uma sensação repetida de ser deixada. O que acontece? Eu tenho uma paciente aqui que ela relatou, isso é muito comum você pegar do oral, ela relata momentos, tá, em que a mãe, ela deixou essa criança sozinha. Em algum momento. E essa minha paciente, por exemplo, ela relatou que a mãe dela trabalhava muito e teve um dia que a mãe dela foi trabalhar fora, em uma outra cidade, e ela ficou doente. Porque o oral tem isso, para trazer para perto ele fica doente. E aí ela sofreu demais no hospital e ela só queria a mãe, ela gritava pela mãe. Enquanto a mãe não chegou, ela não ficou boa. Ela só foi melhorar quando a mãe chegou lá. Então, para ela, foi o que mais marcou. Quando eu entrei nesse momento com ela, qual é a lembrança que ela tinha, foi a primeira coisa que ela falou: olha, eu lembro de uma cena que até hoje me marcou muito. Na prática, como aplicar isso no atendimento? Evite silêncios prolongados sem sinalização, porque dá a sensação de abandono, tu ativa a dor da pessoa. Para esse traço, o silêncio do terapeuta pode ativar a dor do abandono. Ofereça presença ativa, contato visual contínuo, sons de concordância, validação verbal frequentemente. Deixe o paciente chorar sem interromper, sem correr para resolver. A emoção precisa fluir e ser acolhida e não calada. Cara, vai ter momentos que tu vai atender a pessoa oral em que ela só quer que você acolha, que você sinta o que ela está sentindo. Para ela já foi muito importante aquele momento. Ela, na verdade, ela não está ali para ter é o que geralmente acontece, ela não está ali para ter uma resolução técnica do problema dela. Ela só quer se sentir acolhida. Ela está sofrendo, ela está se sentindo sozinha em aquilo tudo, e ela quer saber que existe alguém que também se importa com ela. Então, o choro é importante. O oral precisa chorar para tirar aquilo que está engasgado nele, que precisa sair para fora, tá? Fazer ele chorar, estimular ele a chorar, pode chorar, eu estou aqui contigo. Trabalhe com cuidado a finalização das sessões e do processo terapêutico, sinalizando o término com antecedência. Porque se tu chegar assim, ó, falar, ó, agora deu, acabou, não vou poder te ouvir porque já deu nosso horário. Pronto, abandono. Para ele já acabou ali, ele vai levar aquilo ali como se realmente ele foi abandonar por você. Então, antecipe, ó, a gente tem mais de 10 minutinhos aí, então a gente pode não entrar nesse assunto nesse momento, justamente porque a gente já está próximo de fechar. Pode acontecer a gente abrir um assunto, e aí é um assunto que a gente não vai conseguir resolver hoje, e aí vai ficar assim, né? Tu vai começar a sofrer, vai ficar sofrendo aí, e não é isso que eu quero para ti, sair dessa sessão assim, sofrendo, né? Então traz essa percepção de que, cara, eu me importo contigo, eu não quero te ver saindo daqui sofrendo, né? Porque realmente é o que o terapeuta, ele né, tem como objetivo fazer. Então vamos para o traço psicopata, terceiro traço. O momento de formação desse traço de caracteres é entre 2 anos de vida e até por volta dos 3 anos e meio, que é quando a criança começa a interagir no mundo além da mãe. Nessa interação com as outras pessoas, a sensação que ela tem é
é de que ela não é importante pelo que ela é, e sim pelo que ela faz, o que ela proporciona. A criança começa a fazer coisas legais e os pais gostam e fazem questão de exibir isso para as outras pessoas, que é o troféuzinho da casa, da família, né? E a criança sente que ela só é importante e vai ganhar atenção se fizer o que as pessoas esperam que ela faça. Daí vem a dor por que ela se sente usada, manipulada? Ela sente que não, se não fizer, ninguém vai dar o valor e a atenção realmente para quem ela é, e sim sempre o que ela faz, né? Então esse traço, ele acontece justamente nesse momento em que a criança entende que vai além da mãe. A amamentação é toda a vida é só a mãe, né? A simbiose que ela tem. E ali ela sabe, cara, não, existem outras pessoas que eu posso me conectar. Só que é nesse momento em que ela está nesse processo de desenvolvimento, fazendo as gracinhas e brincadeira. Eu tenho uma filha de 3 anos, por exemplo, e, cara, é bem isso. Qualquer coisinha a gente, nossa, que legal, ó, filha, faz pra vó ver, ó, mano, ó, o que ela aprendeu a fazer, e aí faz aquelas gracinhas, né, e coisa, todo mundo dá aquela atenção para ela naquele momento. Então, cara, é incrível, porque às vezes ela só pula com os 2 pés, ó, pai, ela fala assim, ó, pai, ó, o que eu sei fazer, e ela pula com os 2 pés, e nós, oh, que legal, e dá aquela atenção, só que daí depois a gente volta a fazer o que a gente tá fazendo, e ela começa a entender, oh, peraí, então eu tenho que chamar a atenção deles oferecendo alguma coisa, então eu vou mostrar o que eu aprendi a fazer, né, e começa a criar essa conexão. Só que imagina o seguinte, quando eu peço para ela fazer alguma coisa ali, ela não está com vontade de fazer. E aí a gente ficou naquela expectativa que ela ia oferecer, ia fazer, e ela não quer fazer, aí todo mundo fica ali, tá. E aí todo mundo volta a fazer o que estava fazendo, e ela, opa, peraí. Então significa que as pessoas só se importam comigo se eu oferecer algo. Então se eu não ofereço, eu não sou importante, eu não tenho aplauso, eu não sou ninguém, então se eu não oferecer, nesse momento nasce essa percepção de quê? De se sentir manipulado, injustiçado. Pessoas que carregam a dor da injustiça têm esse padrão, né, esse traço muito predominante. E qual é o mecanismo de defesa dele? A defesa é o controle, para que nunca mais ele possa ser pego de surpresa ou usado por alguém. A pessoa que desenvolve a necessidade de estar à frente da situação. Então, um controle é uma ferramenta muito importante na mão dele, porque se eu estiver no controle da situação, ninguém vai me usar, ninguém vai me manipular, porque é ele que está no controle, é ele que decide o que vai acontecer. Isso acontece no relacionamento. Daqui, gente, abre um parênteses, daqui vem padrões narcisista, tá? É esse traço e o traço rígido que manifestam um padrão narcisista. O psicopata, porque a gente fala do nome, não é patológico, clínico, tá? É só técnico. Mas o traço psicopata neurótico, ele vem desse traço. Esse traço, quando ele está numa dor muito intensa, constante, ele se torna um psicopata patológico, porque ele já tem padrões, perfis de uma pessoa mais fria. Então, quando isso se torna muito intenso, ele realmente começa a se comportar de uma forma patológica, tá? Então, olha só, ele lidera, negocia, antecipa movimentos e, quando necessário, usa de articulação e persuasão para manter o domínio do contexto. É uma armadura construída sobre a desconfiança. São pessoas que elas não confiam em ninguém. Elas não confiam, elas têm dificuldade de confiar porque elas estão sempre assim, ó, opa, peraí, se eu chegar e falar algo para a Fabíola pode usar isso aí contra mim. Então, eu não vou entregar para ela aquilo que eu tenho aqui. Então, são pessoas que são extremamente seletivas, pessoas que elas só se conectam pelo seguinte, peraí, eu vou convidar a Fabíola para a gente sair em família, por exemplo. Tá, mas o que eu ganho com isso? Eu vou fazer aqui algo e vou convidar o pessoal. Tá, mas o que eu ganho com isso? O psicopata, ele não é um traço que ele age pelo coração. Ele sempre vai agir porque ele tem intenções. É uma negociação. Ele aprendeu que o mundo é uma negociação. Eu tenho que oferecer para mim poder receber. Então, se eu quero a atenção de alguém, eu já sei que antes eu preciso oferecer algo. Então, ele está sempre se antecipando. Ele consegue identificar o que as pessoas precisam e ele já oferece isso para as pessoas e ele usa essas pessoas para atender aquilo que ele precisa. É assim que funciona o mundo dele, em qualquer lugar, em qualquer momento, seja área relacional, seja área ministerial, qualquer área, gente. É assim que ele funciona. O caminho seguro para ele é
Tá, eu vou me conectar com essa pessoa, mas o que eu ganho com isso? Qual é a vantagem que eu levo em cima disso? Porque quando ele sente que ele não está levando vantagem, mas pelo contrário, está sendo usado para algo, aí ele entra na dor, ele se fecha, e aí ele se torna um traço muito disfuncional, se torna um traço vingativo, se torna um traço, ele já é frio, né? Mas se torna um traço que ele não quer mais resolver aquilo ali, ele quer agora punir você daquilo que você fez, tá? Até coloquei um corte assim esses dias no meu stories ali, né, falando sobre esse traço. Então, quais são as habilidades que ele tem? Habilidade de negociar, habilidade de liderar e habilidade estratégica. São traços que eles são extremamente estratégicos, são traços que estão liderando grandes empresas, que estão por trás de grandes negócios, são grandes negociadores e vendedores. Então, imagina tu pegar um cara que tem um traço desse e tu coloca, por exemplo, num setor, numa área que esse cara ele não tem aquela ferramenta para oferecer. A gente vai estar desperdiçando um grande potencial, né? Ou dentro do negócio, dentro do relacionamento, por exemplo, né? Imagina esse cara, tu não se importa comigo, tu não... Não, realmente ele vai se relacionar, ou a mulher vai se relacionar com esse cara, se ela vê que existe ali um ganho para ela. Não é só, não existe essa, não, tem que... gente, essa frase para o psicopata, principalmente para a criança que está nessa fase, é uma frase terrível, assim, ó. Não, tens que fazer sem esperar nada em troca. Né? E aqui a gente não está falando sobre moralidade, certo ou errado, a gente está falando sobre padrão de comportamento. Então essa frase, ela não se encaixa com esse traço. Não existe eu vou fazer sem esperar nada em troca. Ele aprendeu que na vida é assim, que para eu poder ter algo de alguém eu preciso entregar antes. Então para ele poder não entrar em contato com a dor, ele está sempre se antecipando, tá? Caso real, o paciente que tenta conduzir a sessão. Então, se você vai atender esse traço, se liga nesse padrão. O empresário de 41 anos, empresário, psicopata tem essa tendência de empreender, tá? Chega ao processo terapêutico após indicação médica por sintomas de estresse. Ele só foi porque existe uma indicação. Então, ele viu que aquele terapeuta vai ser útil para ele dentro daquilo que ele está passando. Não foi porque precisa ir, porque ele viu que existe uma troca ali. Nas primeiras sessões, tenta repetidamente definir o rumo do atendimento. Por quê? É uma tendência desse traço querer assumir o controle da sessão. Então, eu vou dizer o que tem que ser, como vai ser, o que vai acontecer, para onde nós vamos. E ele usa isso de uma forma estratégica, tá? E convincente. Porque a gente até chama esse traço de camaleão. Ele consegue olhar para ti e ele consegue fazer um jogo. É aquela criança, gente, que olha para a mãe e diz assim, ó, mãe, tu sabe que eu te amo, né? Ela abraça, ela sabe o que a mãe gosta. E aí ela faz aquilo ali porque ela quer algo da mãe. E a mãe daí não consegue segurar e dizer, tá, eu te dou isso aqui, eu te dou, sabe? Então, esse traço, ele tem uma habilidade justamente disso, de entender qual é a necessidade do outro e ir lá e convencer ele daquela forma, sabe? Então, ele entra dentro de uma área, como é que é a palavra? Mais vulnerável da pessoa, tá? E aí ele vai se camuflar de uma forma que ele consiga te convencer da forma que tem que ser o atendimento. E aí quando, né, quer ver, ó, vamos continuar aqui. Sugere quantas sessões serão necessárias, gente, eu já peguei traços assim, com esse padrão, e realmente eles fazem exatamente isso. Questiona a abordagem do terapeuta e testa. Cara, quem vai começar a atender, ou quem já está começando a atender, se vocês pegar um traço psicopata, ele vai testar vocês. É o traço que está sempre buscando ele quer entender qual é o teu limite. E enquanto você não coloca o limite claro, ele vai buscar qual é o teu limite. Ele bota pressão, e aí ele quer dizer o seguinte para ti, ó, que quem manda sou eu. Eu estou no poder e no controle aqui. Então vai ser do meu jeito. E aí, se tu não tiver pulso firme ali, de saber lidar com esse traço, tá? Não é dizer, criar uma competição, não é sobre isso. Mas é sobre ser estratégico, também entendendo que ele tem aquele padrão. Tu cria uma competitividade ali, esquece, também perdeu, tá? Então ele quer te botar a pressão para dizer o seguinte, tá, eu entendi, você terapeuta, eu entendi que tu tá aqui acima de mim e que realmente tu tem mais conhecimento que eu, porque ele vai querer testar no conhecimento, ele vai querer dizer que essa abordagem ele já fez ou já usou, já conhecia e não é tão boa assim, enfim, ele vai querer te testar para ver até onde tu consegue suportar, e se tu se dobra de joelho diante dele, tá?
Quando o terapeuta mantém limites claros sem entrar em disputa de poder, ele relaxa. E semanas depois, conta que na infância sentia que precisava adivinhar as regras de uma casa onde as permissões mudavam conforme o humor das pessoas. Então, imagina aquela criança que vinha e dizia o seguinte: pai, eu quero fazer isso aqui. O pai dizia: não, não pode. Daqui a pouco, aí ele não fazia. Ele tinha um desejo dele interrompido. Aí no outro dia ele estava vendo o pai fazer e ele mudava as regras constantemente. Então ele, opa, peraí, eu não posso fazer. Gente, é comum a gente pegar nossos filhos e dizer: tá, peraí, eu não posso fazer, mas você fez, eu não posso fazer, mas o meu irmão fez, enfim, né? Esse conflito que muitas vezes é questionado. Então, se ele conseguir se sentir seguro com você, cara, tu ganhou um grande paciente. Ele vai te indicar para outras pessoas, ele vai querer te olhar e dizer assim: não, vou te ajudar a crescer, vou te ajudar a realmente ir para cima, porque tu é um excelente terapeuta, mas tem que saber lidar. Se não souber lidar, e um conselho para vocês deixa ele sentir no controle. Tem uma abordagem, que se eu não me engano é TCP, Terapia Centrada na Pessoa. Eles não sabem, quem não conhece a análise não sabe, mas é justamente uma abordagem específica para esses padrões, tá? De pessoas que têm necessidade de controle. Vamos lá agora. Na prática, estabeleça acordos claros desde a primeira sessão, regras, limites e objetivos definidos funcionam como um contrato que traz segurança a esse traço. Quando ele chegar diante de você, primeira coisa, você explica como tudo vai funcionar. Você não fala: nossa, eu estou aqui para te ajudar, porque você está sofrendo. Não, esquece, ele não quer conectar o coração dele. Ele é racional também, ele é frio, ele vai querer se proteger emocionalmente. Então, só tens que mostrar para ele o seguinte: que tu tá ali para conseguir, tu vai resolver aquele problema dele, tu vai ajudá-lo a resolver aquele problema. Seja objetivo como isso vai acontecer. Olha, eu uso essa abordagem assim, 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 eu faço essa análise corporal sua, e a partir dessa análise eu consigo te mostrar quais são teus potenciais, quais são as suas principais feridas emocionais. Ou seja, faça tipo como se fosse um contrato do que tu tá oferecendo. Ele quer só saber disso, se tu vai ser útil para ele. Se for útil, show de bola, ele vai continuar. Se não for, ele vai para outro, tá? Seja bem objetivo. Não entre em disputa de poder, posicione como aliado estratégico, não como oponente. Aliado estratégico, está ali para ajudá-lo, tu é aliado dele, tu não está ali para se tornar um concorrente. Reconheça e valide a capacidade de liderança e articulação como recurso, não como problema a ser eliminado. Quantas pessoas, gente, principalmente pessoas mais novas, eu conseguia ganhar já no primeiro atendimento, quando eu vi que tinha esse traço aqui, ó. Eu falava que, cara, tu tens um potencial absurdo. E eu começava a falar da capacidade da pessoa e o que ele quer se sentir? Poderoso. Ele quer saber que ele tem esse poder na mão e ele quer usar isso. Então eu mostrava para ele que ele tinha poder e eu mostrava como eu poderia ajudar ele a manifestar esse poder. Aí ele se tornar uma pessoa realmente muito grande, empreender, enfim. E aí eu conseguia manter essa pessoa comigo, tá? Reconheça e valide a capacidade de liderança, que é reconhecer as capacidades dele, mostre o que ele ganha ao mudar o comportamento. Esse traço responde melhor a benefício claro do que o apelo emocional. Então esquece esse negocinho de apelo emocional. Mostra para ele: olha, se tu tiver essa mudança de comportamento, vai conseguir alcançar isso aqui. Eles são traços extremamente ambiciosos. É muito bom trabalhar com esses traços que têm ambição alta, porque eles são muito práticos. Tem que fazer isso, tá? Então vai lá, pum, já faz. E aí tu vê a evolução acontecendo. Traço masoquista. O próximo traço se forma entre os 3 anos e meio e por volta dos 4 anos, quando chega a fase do desfraude, tá? Então, aqui acontece uma situação, né? Que é a criança ela não tem a sensibilidade no esfíncter anal. Por exemplo, se alguém de nós aqui tiver vontade de ir no banheiro agora, seja fazer o número 1 ou 2, tu vai segurar até tu não conseguir mais segurar. Nessa fase, a criança não consegue sentir. Ela encheu, ela solta, tá? Então, quando enche, ela solta. Só que imagina que a criança já interage, já está falando, conversando, brincando, e aí o pai vai lá e dizer: ó, filho, tu tens que parar de usar fralda. E aí coloca a expectativa sobre a criança e diz que ela tem que parar de usar fralda e que é para ela avisar os pais de quando ela tiver vontade no banheiro. Ok. Então ela vai dizer: ok, pai, tranquilo, eu vou te avisar. Imagina essa criança no meio do culto, na igreja lá, enfim, de repente essa criança se suja toda ali, e aí essa mãe já: meu Deus, que não sei o que por que tu fizesse isso? E aí a criança ali no meio das pessoas, ela vai dizer: meu Deus, mas o que eu fiz? Eu não tive intenção de fazer isso.
E aí ela tem aquela dificuldade justamente até de falar que ela não teve a intenção, porque ela tá vendo a mãe cobrando ela, que ela tá ali, meu Deus, ela tá pensando, mas eu não tive, ela tá tentando lidar com tudo aquilo que tá acontecendo. E a forma que ela tem de lidar é de quê? De reprimir aquilo ali e guardar para ela. Eu não tive a intenção de fazer isso. Me perdoa, não tive. Só que ela está sendo exposta por algo que ela não teve a intenção de fazer. E ela não reage de uma forma agressiva, de uma forma protegendo, falando, comunicando. Não. Ela interage usando a força que ela tem para guardar aquilo e dizer assim, ó, eu não posso mais deixar que isso aconteça. Então, como ela não conseguiu segurar, né, vamos dizer assim, o número 2, né, ali, ela, por não ter a sensibilidade, a partir daquele momento ela se retrai, ela contrai o quadril para dentro, como se estivesse querendo toda hora ter vontade, porque ela está dizendo o seguinte, eu não posso mais deixar isso acontecer, porque senão meus pais vão continuar chateados comigo. E às vezes é uma situação que quando ela volta na igreja, ela vai estar sempre lembrando, poxa, aí às vezes alguém vem e reforça, fizesse aquilo ali, né, só cagona, não sei o quê, e aí aquele motivo de humilhação fica sempre o quê? Se repetindo nela. E ela entende que ela é o motivo de frustração e tristeza dos pais naquele dia. Então aí olha, gente, olha o mecanismo de defesa que ela cria. A defesa é a retenção, ela retém. A pessoa aprende a engolir a própria raiva e os próprios limites para evitar qualquer novo episódio de exposição ou crítica. Então, ela pensa o seguinte, eu já estou sendo exposta, estou sendo humilhada, mas se eu querer falar, eu vou expor mais ainda. A gente vai continuar esse conflito e eu não quero. Então, eu prefiro guardar isso aqui e evitar o conflito, porque eu dou conta de lidar com isso aqui dentro. Só que ela não dá conta de lidar. Esse é o ponto. Ela dá conta de guardar, mas ela não recicla aquilo que ela guarda. Em troca, ela desenvolve uma enorme capacidade de suportar carga, de se responsabilizar e de cuidar dos outros, mas paga o preço de não saber dizer não e de acumular tensão até o ponto de explosão ou colapso do burnout. Então, são pessoas que elas têm dificuldade com o mecanismo de defesa. Ela não quer decepcionar o outro. Então, ela tem uma capacidade muito grande de guardar para ela. Por isso que eu falei para a Andréia que a gente teria que ver qual é o traço, porque o masoquista, ele não está na terapia, ele não quer falar dele. Ele não quer falar dele. Ele quer mostrar, muitas vezes, o problema ali, mas ele não quer falar do sentimento dele. Ele fala do conflito com a mulher, mas quando perguntar aí, o que tu sente em relação a isso? Não, tá tudo bem, eu entendo ela. Ele não quer expor ela. Ele não quer falar de como ela está se sentindo ou como ele se sente em relação a ela. Porque na cabeça dele é o seguinte, não vai adiantar, eu não vou falar aqui, porque o que eu estou sentindo, na verdade, pode ser uma questão minha, mal resolvida. Então ele está sempre pensando nisso, que ele é o cara que dá conta, ou ela é a mulher que dá conta de guardar e resolver aquilo dela. Não precisa ficar falando para as pessoas. Até porque se ela falar, o que pode acontecer? Ela pode ser cobrada por aquilo ali. Então quer dizer que então tu se sente assim porque quando ela faz isso? Aí, opa, peraí, eu não falei com a intenção de gerar esse conflito. Então, para evitar conflitos, ele aprendeu a reter tudo aquilo ali. E a pessoa que, não, tá bom, não, eu quero ir, não, eu vou lá para te ajudar. Mas ela não quer. Gente, eu tenho esse traço como segundo. Ele impacta a minha vida constantemente. Quantas vezes eu fiz coisas, tá? E aqui eu falo num padrão saudável, né? Não colocando a questão das escrituras também, a parte espiritual, mas falando de comportamento. Quantas vezes eu fiz coisas para as pessoas que eu não queria fazer. Eu não tinha condição de fazer. Mas eu fazia porque eu não conseguia me posicionar, porque, cara, a pessoa vai ficar chateada comigo. A pessoa vai ficar triste comigo. Se eu não fizer, ele esperava isso de mim. E, nossa, principalmente, gente, para pessoas próximas, sogro, sogra, enfim, essas pessoas assim. E hoje não, hoje eu me posiciono. Hoje eu consigo me posicionar. Hoje eu consigo colocar limites nas pessoas. Não vou falar para vocês que eu sou o cara perfeito, mas eu treino constantemente isso. Por quê? É um caminho que foi criado que é o caminho seguro. Se eu não estar toda hora me autoanalisando, eu vou deixar que isso aconteça automaticamente. Eu não quero. Então, eu estou sempre me autoanalisando. Então, eu comecei a entender quais eram os limites que as pessoas poderiam usar. E aí, não é que eu me tornei um cara que eu não sirvo mais as pessoas, pelo contrário, só que agora eu sei servir. Entendeu? Eu deixei de ser útil e passei a servir. É isso que mudou. Vamos lá. Quais são os recursos? A habilidade de suportar coisas difíceis,
a pessoa que tem uma capacidade muito grande de carregar, e ela carrega, por isso que ela é uma pessoa que ela tem um corpo mais forte, sabe? Tipo um corpo, não é definido, mas é um corpo forte, entroncado assim. Habilidade de planejar, pessoas que planejam muito bem, ela vive uma vida de planejamento, para quê? Para que ela não seja pega de surpresa, como ela foi aquela vez quando ela deixou soltar tudo lá na igreja, né, e aconteceu aquela situação. Então ela está sempre planejando para evitar que dê, literalmente, perdão da palavra, merda, tá? Capacidade de ser constante, pessoas que têm uma constância muito grande, elas vão até o final, e aqui é um ponto que às vezes não faz mais nem sentido, e ela continua indo só para terminar aquilo, tá? Atenção aos detalhes, pessoas extremamente detalhistas, leais, pessoas extremamente leais. Então, cara, aqui são ótimos pessoas, obreiros, pessoas secretárias, pessoas que estão ali para servir quem está acima. Porque elas são pessoas que elas estão assim, ó, cara, eu quero fazer, só que elas não têm iniciativa. Elas não têm. Elas estão esperando tu dar um comando para ela e ela vai com tudo. Ela vai igual um rolo compressor fazendo. Mas ela não tem iniciativa, ela precisa de uma iniciativa e um caminho, um passo a passo de como fazer, tá? Pessoas assim com esse padrão para empreender se torna mais difícil, tá? Caso real, o medo de criar conflitos. Aos 35 anos, chega ao atendimento com sintomas, Ana, né? Com sintomas, claro, de esgotamento. Deixa eu só colocar, tem alguém querendo entrar aqui, gente, peraí. Sintomas claros de esgotamento físico e emocional. Trabalha mais de 60 horas por semana, porque tem força, tem capacidade, então às vezes o corpo está dizendo para parar, mas ela continua ali. E nunca tira férias completas. E quando pergunta sobre delegar tarefas, responde: para evitar conflitos é melhor eu fazer. Aqui 2 pontos. Se ela tirar férias, o patrão vai ficar chateado com ela. Se ela tirar férias, alguém vai ficar chateado com ela. Alguém que contava com a presença dela, com o que ela tinha ali para oferecer. Então, ela não tira. Se ela fazer tudo, ela pode gerar conflito. E para evitar o conflito, então ela vai lá e faz. Não, deixa que eu faço, porque se for para fazer, vai dar confusão. Então, essa é a justificativa que ela dá aqui para ir lá e fazer tudo, tá? No corpo, observa-se o quê? Ombros arcados, a pessoa que tem o ombro caído, com um calombo aqui em cima, porque é o peso que está sobre ela. E o peso reflete nesse corpo. Ao longo do processo, relata que na infância sempre buscou evitar trazer problemas para os pais e sofria calada. E aprendeu desde cedo que não queria ser a responsável por decepcionar os outros. Então ela aprendeu que eu não posso ser a pessoa responsável pela decepção do outro. Eu não quero que ninguém se decepcione comigo. Então ela aprendeu a estar sempre servindo os outros e ela, se der tempo, se tiver recurso, ela é a última opção, tá? Sempre a última. Na prática, como aplicar o atendimento? Respeita o tempo do processamento, são pessoas devagar, tá? Esse traço pensa e responde mais devagar. Nunca apresse a fala. Não bota essa pessoa na pressão. Não bota essa pessoa, não, tu tens que falar agora. Não, essa pessoa não funciona assim. Ela vai pensar, refletir, ela vai analisar e às vezes pode levar 1 mês para te trazer a resposta, mas é o tempo dela. Cria um ambiente de zero julgamento. A vulnerabilidade só aparece onde não há risco de crítica. Se ela se ela expor algo para ti e você usar isso contra ela ou julgá-la, dizer, mas viu ó, a forma que você reagiu com ela. Ela vai novamente engatilhar opa, peraí, mas eu não tive a intenção de trazer esse problema agora para ti ou decepcionar o que você esperava de mim. Não foi minha intenção. Então ela se cala para não ocorrer mais essa situação. Valide a força e a resiliência, mas questione gentilmente. Você realmente precisa carregar isso sozinha? Por exemplo, uma mulher que se culpa porque ficou muitos anos de um relacionamento tóxico e saiu. E aí vive se culpando. Se ela tem traços masoquistas, que provavelmente tem, o que você vai dizer? Olha como você era forte. Olha o quanto você suportou isso aqui. Porque daí tu está trazendo o quê? A validação do recurso que ela tem. Olha só o quanto tempo você suportou isso tudo e tal. Então, valide isso nela. Trabalha a permissão para impor limites e dizer não, em passos pequenos e concretos, e não um salto único. Então, são pessoas que elas vão, cara, para poder avançar, elas vão dar passos curtos para ter realmente uma grande segurança naquilo ali, senão elas não vão, tá? Traço rígido, tá? Esse traço, a imagem ficou um pouco aqui em cima do texto,
Mas esse traço ele acontece onde? Na fase da sexualidade. Então é um momento onde a criança, é a última fase dela, ela entende que a vida funciona através de pares. O tio tem a tia, o avô tem a avó, o pai tem a mãe, e ela quer se conectar com o par. Se é menino, ela vai se conectar com a mãe. Se é menina, se conecta com o pai, tá? E aí vamos imaginar que ela começa, ela quer se tornar a melhor opção na vida desse pai. Ela quer ser a princesa, a pessoa mais importante. E esse pai valida isso. Só que, de repente, esse pai, chega à noite, ele vai dormir com a mãe, vai ficar mais tempo com a mãe, ou, muitas vezes, ele dá atenção para a irmã mais velha. Ou seja, ela começa a perceber que aquele pai que falou que ela era princesinha, realmente não é como ele falou, que existe alguém na vida dele mais importante que ela. E aqui, não é que realmente isso está acontecendo, é que na cabeça dela, ela está buscando ver quem é a pessoa mais importante que pode ocupar a vida desse pai. Pode ser uma pessoa, pode ser uma atividade, pode ser um ambiente. Ela quer saber quem é melhor que ela que está ocupando o lugar desse pai. E quando ela identifica isso, que geralmente pode ser a mãe ou alguém da casa, até mesmo uma atividade que o pai faz, ela entende o seguinte, cara, para mim poder ser a pessoa mais importante na vida desse pai, eu tenho que ser melhor que isso que o meu pai está vivendo, com esse ambiente ou com essa pessoa. E aí qual é o mecanismo de defesa que ela traz? A defesa é a busca pela perfeição e pela excelência, para nunca mais correr o risco de ser trocado ou excluído. A pessoa investe em ser indispensável pela competência, pela beleza ou pelo desempenho. É um mecanismo de hipercontrole e competitividade. Brilhar é a forma de garantir que será escolhido. Então, qual é a forma que eu tenho de ser escolhido nesse ambiente? É eu sendo o melhor. E aí, gente, é aqui, ó. É a busca pela performance, é a pessoa que nunca está satisfeita, ela sempre falta mais um curso para atender, sempre está insegura, sempre falta isso, sempre falta aquilo, porque ela entende que ela precisa entregar com excelência, com perfeição. Ela está sempre se cobrando constantemente. Deixa eu colocar mais alguém aqui, peraí. Aí. Ela está sempre se cobrando constantemente, porque para ela nunca é suficiente. É a busca pela excelência e perfeição. Então, eu falo para vocês com propriedade porque eu sofri muito com esse traço. Eu sempre me cobrava de nunca ser o momento certo. Então, ele precisa estar pronto para começar. E esse é um grande erro, porque ninguém nasce pronto. E esse é um grande bloqueio na vida do rígido. Ele quer estar pronto, sentir o momento certo para que aí ele comece. Então sempre vai faltar, gente, mais um curso, porque, meu Deus, eu vou ser líder, eu tenho que ter uma comunicação boa. E aí ele faz um curso de oratória. Eu tenho que entender sobre pessoas, ele faz um curso de psicanálise. Ele vê o curso de análise corporal, ele quer fazer também. Aí ele está fazendo, ele vê neurociência, ele quer fazer também. E aí quando tu vê, ele está sobrecarregado, porque ele está achando que nunca é suficiente, ele está sempre querendo performar. E aí quando ele descansa, ou ela descansa, daí vem assim, opa, peraí, eu poderia estar fazendo alguma coisa, eu não estou fazendo. Então eu preciso usar esse tempo para fazer alguma coisa. Ou seja, uma atividade física para cuidar do meu corpo, ou seja, alguma coisa para intelectual, né, para o meu desenvolvimento intelectual, ou eu não estou sendo um pai suficiente, ou tenho que ficar mais com meus filhos. Ele está sempre se cobrando, porque na visão dele eu sempre estou em falta. Então eu estou sempre buscando as áreas, e aí eu faço uma análise da minha falta, do que eu preciso melhorar para ser perfeito no meu julgamento. Esse é o meu julgamento. A régua é eu que coloco. Então eu digo se está bom ou não está. Por isso que eu nunca consigo alcançar e me sentir pronto para começar alguma coisa. Então quando eu comecei a fazer o que eu faço, para mim foi muito difícil e foi uma quebra de padrão por muito tempo. E uma frase que eu volto a falar para vocês, quem participou do nosso primeiro encontro, talvez vai lembrar. Feito é melhor que perfeito. Pessoas com padrão rígido, faça. Eu lembro que eu fiz um teste com a Gilmara, né, Gilmara? E a Gilmara tinha medo de falar publicamente. E ela tem traço rígido e masoquista. O que eu fiz? Um desafio com ela, e eu coloquei uma pessoa, conectei ela a uma pessoa para fazer uma live junta. E foi interessante que naquela semana ela perdeu a voz, né, Gilmara? Se tu tiver por aí quiser falar um pouquinho para nós, como que foi essa experiência para ti. Mas por que eu fiz isso? Eu entendi que seria desconfortável para ela, sim, mas eu fiz ela entender que se ela conseguisse destravar aquilo ali, fazer com o que ela dava conta de fazer e ir melhorando, ela naturalmente iria melhorar a performance dela. Porque ela não vai ter que esperar estar pronta, porque nunca vai estar pronto para nada. Então ela tem que começar. Assim eu fiz com a Daniele também, que está aqui. Fiz um desafio com ela. Então com o Rijo a gente trabalha com o quê? Desafios. Eu te desafio a fazer isso aqui, porque ele precisa de desafio. Vamos lá para a gente finalizar. Quais são as habilidades? A habilidade de competir é um traço que compete, gente. Ele nasceu para competir porque
Ele entendeu que para ele ocupar ou ser a melhor versão, ele tinha que ter o quê? Uma ponto de referência de como ele estava. E como que eu vou analisar qual é o meu nível de capacidade se eu não tenho uma referência? Então, eu preciso saber. Então, eu sempre vou estar buscando comparações. Pô, peraí, eu estou atendendo, mas a Dani falou que ela conseguiu usar isso aqui e ela está sendo melhor que eu nessa entrega. Então, opa, peraí, eu preciso melhorar. Então, eu estou sempre buscando referências para olhar e dizer o seguinte, se eu estou acima ou eu estou abaixo. Então, ela está sempre competindo, ou consigo mesmo, ou com as outras pessoas, para ocupar esse lugar de excelência que ela busca, tá? Proatividade, são pessoas extremamente proativas, tu não precisa ficar dizendo que tem que fazer, elas vão lá, elas sabem que tem que fazer, elas já se prontificam, vão lá, estão fazendo, tá? São pessoas bem proativas, não conseguem ficar parada, não conseguem descansar, tem dificuldade justamente por isso, porque se eu ficar parado, eu estou perdendo tempo. Agilidade, pessoas extremamente ágeis, elas existem com um corpo, tá? Execução, pessoas extremamente executoras e consistentes. E aí, eu falei que o masoquista é constante, o rígido é consistente. Qual é a diferença dos dois? Que o masoquista, ele faz, até conseguir finalizar ou chegar ao objetivo dele. O rígido, ele vai fazendo, deixando um monte de caminho aberto, até que em uma oportunidade ele consiga alcançar o sucesso dele. Então, ele quer ser um cara de sucesso, mas ele tenta a medicina, daí depois ele vai para a engenharia, depois ele vai para, sei lá, veterinária, ele vai trocando, até que ele consegue realmente encontrar algo que ele consiga entender que ele está tendo uma boa performance. Só que nisso ele já deixou um monte de coisa aberta para trás, tá? Isso é consistência. Eu vou fazendo e trocando, até que uma hora eu acerte e consiga. Mas isso se dá por conta do quê? Da insegurança dele. Quando ele está fazendo algo que ele vê que ele não consegue entregar com excelência, ele entende que ele precisa de um plano B. Não, o plano A não deu certo, tem que ir para o plano B. E está sempre trocando de plano, tá? E assim é que ele funciona. Caso real, o medo de não ser a escolha. Carla, 27 anos, procura terapia após o fim de um namoro. Bem-sucedida, lembra que eu falei que mulheres rígidas são bem-sucedidas quando elas se fecham no namoro, né? No relacionamento. Esportista extremamente cuidadosa, com a aparência, são mulheres vaidosas. Relata que vive cada relação competindo com possíveis rivais, mesmo sem motivo concreto. Conta que, na infância, percebeu cedo que o pai tinha um vínculo muito mais próximo com a irmã mais velha e passou a acreditar que precisaria ser perfeita para conquistar a mesma atenção, uma crença que hoje se repete em todos os seus vínculos afetivos. Então, lá naquele momento, se formou uma crença, um caminho. E aí, como mecanismo de defesa, o que ela faz? Eu preciso ser perfeita, eu preciso ser melhor, porque se eu for perfeita, eu sou aceita. Se eu for melhor que ela, eu vou ocupar esse lugar que eu tanto quero. E para isso, quando ela é adulta, a visão dela, gente, é sempre essa. É sempre procurando algum sinal de que ela está sendo trocada, traída ou segunda opção naquela relação. Então, são mulheres extremamente ciumentas, mulheres que vê coisas realmente, qualquer coisinha é um sinal para fazer todo aquele drama, aquele fogo, porque tu estava conversando com a outra, porque eu vi que não sei o quê, mas por quê? Por trás daquele comportamento existe um mecanismo de defesa dizendo o seguinte, eu não quero ser trocada, eu não quero ser traída. Como que tu está colocando alguém na tua vida melhor do que eu? Aí ela começa, olha o que eu já fiz por ti, olha o que eu estou fazendo e não sei o que e tal, e vai entregando. Então, por trás desse comportamento existe alguém com medo de se sentir trocada e traída, tá? Para a gente finalizar, na prática, como aplicar no atendimento? Valide as conquistas e a competência, mas mostre que o consultório é um espaço seguro onde não é preciso ser perfeita para ser aceita. Porque ele vai ter medo ou ela vai ter medo de falar para você qual é a vulnerabilidade dela. Porque isso você pode mostrar, mas tá vendo aí? É por isso que ele não ficou com você, porque você tinha esse comportamento. Então ela vai dizer, opa, peraí, eu não fui perfeita, eu estou sendo julgada. Então, aquilo vai fazer ela se fechar e aí ela não vai conseguir mais voltar ao atendimento, enfim. Também aconteceu uma situação dentro do nosso projeto terapêutico, que eu vou explicar para vocês depois, uma situação onde uma mulher ela tinha um traço rígido e ela foi fazer um atendimento e a terapeuta, ela lembrava muito a mulher que o marido dela traiu e aí ela não quis passar pelo atendimento. Daí ela trocou, né, queria trocar a terapeuta e a gente trocou. Então, isso é o traço rígido, tá? É a rigidez dela ali na dor, que não, mesmo que não fosse a mesma pessoa ali, mas ela não conseguia naquele momento de dor, né? Porque quando a gente está sofrendo, gente, a gente só quer
que a dor alivie. Então a gente não quer ficar pensando, né? Quem está com a mão no fogo, queimando a mão, não vai ficar pensando, nossa, se eu pegar um pano, passar numa velocidade X, ou molhar numa umidade tal, e botar aqui, vai... Não, tu não quer racionalizar, tu só quer evitar o sofrimento, então tu quer uma reação rápida, né? Então é o que a gente faz, tá? Deixa eu colocar mais... Já passa a palavra para ti, tá, Everton? Evite competição intelectual ou disputas de quem sabe mais, tá? Por quê? Senão tu vai gerar uma competitividade com ela. E aí tu vai ativar justamente a dor que ela tem, que é de sentir comparada. Não compare ela com ninguém. Dizer o seguinte, mas tu tá vendo que tu vai parecer com aquela pessoa, entende? Isso para ela é terrível. Trabalhe o direito de errar. Explore as consequências de uma vida sem margem para falha. Porque como ela vive uma vida se cobrando muito a performance, eu tenho que ser boa, eu tenho que ser a melhor mãe, melhor mulher, melhor isso, melhor aquilo e tal. Cara, calma, relaxa. Errou, tá tudo bem. Você não precisa ser perfeita. Quem disse que você precisa ser perfeita? Entende? Mostrar que tem ali no consultório um momento onde ela possa existir com todas as suas falhas, fraquezas, quem realmente ela é. Tirar aquela capa de heroína que tem que dar conta de tudo, tá? Foque na autenticidade, não na performance. É nisso que rompe o ciclo de busca por validação externa. Olha só, foque na autenticidade, quem ela é. Porque o rígido é o seguinte, ele só consegue se ver existindo se ele estiver entregando alguma coisa, se ele estiver fazendo alguma coisa. Porque ele entendeu que aquilo que ele entrega valida quem ele é. Então ele se mede por aquilo que ele entrega. Então, olha, calma, não é o que tu está entregando que vai realmente definir quem você é. É realmente a sua essência. Então, quem você é hoje? Então, daí tu consegue trabalhar nisso, tá? Pessoal, aqui finalizamos. Vou abrir, deixa eu só fechar o microfone da Dani, já passo a palavra para ti, Dani. Aí, vou abrir aqui para o Everton, que levantou a mão. Everton, pode falar. Então, boa noite a todos. Eu queria só contribuir um pouco aí com o que você comentou no ponto 2, só fazendo um adendo junto com a sua colocação. Claro. A gente deve evitar competição intelectual ou disputas, né? Mas quando você falou sobre a gente agir de forma automática, é um instinto emocional, né? Você vê que o fogo vai queimar, você tira a mão, você não quer, como você falou, pegar pano, enfim, enxugar, fazer, cuidar, fazer aquilo. Mas é uma reação mútua do intelecto e do emocional. E aí a gente percebe que o tratamento e todo o acompanhamento das sessões nunca é simplesmente só técnico, só terapêutico, só vem da minha parte, é sempre da parte que se permite ser tratado. E por isso a validação do número 1, né? Validar as conquistas, as competências. Então, lá dentro para contribuir com o comentário. Obrigado pela oportunidade. Perfeito, perfeito. Bem colocado, é isso aí. Parabéns, tá, Everton? A Dani também tinha abrido o microfone. Dani, se quiser falar. Andréia, pode falar. O que eu vou colocar aqui é que a Daiane me atende, a Daiana Gomes. E ela havia dito para mim que eu era masoquista. Eu estranhei, porque é uma linguagem que nós não conhecemos, nós conhecemos masoquista de outra forma, e a hora que estava falando aqui, até o formato do corpo eu me identifiquei. É muito forte, né? E também tem um pouco da fase oral. E isso é muito interessante, porque você vai nas pessoas que você atende, e você vê que é aquilo, a fase oral bate muito com outra paciente minha, e é muito interessante, eu gostei muito, e falo, me identifiquei muito com a masoquista, quando ela me falou, eu falei, meu Deus, mas como assim? Daí, entrando no grupo de vocês, eu comecei a ver, quando você colocava aquelas enquetes, eu falei, meu Deus, é isso mesmo, a hora que mostrou o corpo, se eu colocar uma foto minha aqui, eu falo, nossa, é muito interessante, parabéns, é algo muito interessante mesmo, que faz total diferença para nós que somos terapeutas e para mim que sou atendida por ela, que já faz a mentoria com você. Me esclareceu muita coisa, porque eu sou muito isso mesmo. Parabéns. Perfeito. Então, para vocês verem, não sabia que a Daiane, que é a minha mentorada, tá? E também me ajuda aqui nesse grupo, né? Atendi a Andréia, fiquei sabendo agora, mas ela aplicando aquilo que a gente trabalha dentro da mentoria e tendo aqui uma devolutiva real
né, de validação da sua paciente. Então, a Andréia, que é paciente real, está falando que funciona, né, que realmente ela, quando ouviu falar sobre isso, né, e ainda mais se aprofundando, conseguiu entender. E hoje, participando aqui, realmente viu o quanto é importante. Então, gente, é o que eu falo para vocês. Eu sou um cara que eu tenho várias formações, mas a que eu mais me identifico é essa, justamente porque eu resolvi muitos conflitos que existia dentro da minha vida, né, pessoal, e eu, com a experiência prática dentro dos sete terapêuticos, passei a ver que era uma ferramenta que ela me ajudava a trazer resposta muito rápida. Às vezes precisava fazer um atendimento só com a pessoa, né, ali, e eu conseguia usar todos os recursos que eu tinha na minha mão, sem precisar ouvir a pessoa falando de como ela era, eu já sabia como ela era, e é muito comum tu ouvir isso, meu Deus, é exatamente assim que eu sou, meu Deus, é bem assim que eu funciono. Para quem já viu a devolutiva que eu entreguei lá no grupo, viu o potencial, a potência que a gente tem, né, ali, que é justamente a gente mostrar para a pessoa como ela funciona, sem ela falar para a gente algo, nada, assim, não fala nada. Eu fiz a devolutiva de uma mentorada nossa, ela entrou para a mentoria, e quem entra, eu entrego uma devolutiva, né? E aí ela entrou para a mentoria, e aí eu falei o seguinte, me fala qual é a dificuldade que tu tem? Só me fala o ponto de conflito. Ela falou assim, eu tenho dificuldade de cobrar mais, falta de merecimento. Ela tem traço masoquista e oral predominante e rígido, tá? Cara, eu fiz a análise dela, foi mais uma baita de uma análise. Ela falou, cara, parece que tu estava convivendo com meus pais lá na infância. Porque tu falou exatamente, porque na devolutiva eu falo sobre o pai, sobre a mãe, a relação dela com o pai, com a mãe, com o feminino, com o masculino, enfim, é uma devolutiva completa, né, que eu entrego ali, e aí eu falo para ela qual é a dificuldade que ela tem dentro da área que ela trabalha, que ela é empreendedora, por que ela tem dificuldade de cobrar mais e se posicionar mais, e ali ela entendeu o que estava por trás daquela falta de resultado que estava travando ela, entende? Então, o fato de ela ter aquela informação faz ela entender, ter consciência, né? Que é o primeiro passo, a gente ter consciência. Pô, agora se eu tenho consciência que isso não é realmente uma programação que eu preciso repetir constantemente, mas que eu tive essa programação feita lá na infância, então como adulto eu posso fazer diferente. Não preciso mais repetir, então eu começo a fazer diferente dentro daquele limite saudável que eu tenho. Então, isso é o ponto interessante, é a percepção, a consciência e a decisão de fazer diferente. É o que eu falei para vocês lá no Inix, até pro Alex, né, que eu tinha o maior medo de falar publicamente, porque traço rígido, se cobra direto, meu Deus, e se eu falar aqui que eu não for perfeito na minha entrega, que se o Alex não gostar, que se a Dani me criticar, e aí o que vai acontecer? Aí meu traço, opa, peraí, se é um lugar de sofrimento, vamos ficar aqui que tá tudo certo. Só que aí eu tive que trabalhar nisso, eu fui destravando isso, falar, não, feito é melhor que perfeito, vamos fazendo, desenvolvendo até a gente ter uma boa devolutiva, e foi isso que eu fiz. Então, a constância disso, desse padrão de comportamento, né, de fazer agora com o que eu tinha, ele veio criando um novo caminho, veio mostrando para o meu inconsciente, peraí, aquilo que eu achava que era inseguro e sofrimento, pode ser que não seja mais. Então, ele começa, aos poucos, a ir percebendo que aquele lugar que era ameaçador já não é mais tanto assim. E aí ele vai diminuindo esse alarme, né, que o nosso corpo tem, que é o nervosismo, é suar a mão, entende? Porque ficou registrado no corpo, mas aos pouquinhos que a gente vai indo, vai destravando isso, tá? Então, nessa mentoria, eu entrego. O que vocês tiveram aqui é apenas uma forma resumida, gente. Eu falei sobre 5 traços em 1h30, aqui quase 2 horas. Peço até perdão para vocês que passei. Mas a gente está falando aqui são mais de 60 encontros que a gente tem ao vivo, falando sobre isso toda segunda-feira. São as aulas gravadas que a gente tem. Tem muita coisa que a gente fala sobre isso. Tem a ferramenta que eu entrego, que é uma IA, tá? Ali, que é uma ferramenta de consultoria que você faz. Eu tenho um paciente que tá com esse problema. Coloca ali, ela já te traz uma devolutiva de qual é o traço que está na dor do seu paciente, ou qual é o traço que o seu paciente tem. A gente entrega essa devolutiva, a gente está desenvolvendo essa ferramenta, que é essa ferramenta que eu vou entregar para vocês, que é de fazer a devolutiva completa com dashboard, que é aquele modelo que eu entreguei lá lá no grupo, tá? Tem acompanhamento que a gente faz, supervisão, acompanhamento para ver o desenvolvimento de vocês, tá? Para realmente vocês se desenvolver nisso. Tem a parte que é o projeto social, para quem quer realmente viver da terapia, que esse é o meu principal objetivo, ajudar vocês a viver da terapia. Essa pessoa entra para o projeto social e ela passa a atender de forma remunerada, tá? Então, realmente, cara, tudo que o terapeuta precisa, desde capacitação, o ambiente, tá? Frequência, ferramentas,
acompanhamento, pacientes, tudo que ele precisa, ele tem ali dentro desse projeto que a gente tem, tá? Que realmente é um projeto que nasceu no coração de Deus, Deus colocou no meu, para eu ajudar as pessoas a viver disso, e é o que eu tenho feito, tá? Então, hoje a gente está crescendo a nível Brasil, já temos pacientes em todo o Brasil, temos pacientes fora do Brasil, temos terapeutas fora do Brasil, e a gente está crescendo e vamos muito mais longe, tá? Então, pessoal, eu vi que o Alex abriu aqui o microfone, pode falar, Alex. Então, eu estou achando muito interessante tudo isso aí, estou até fascinado aqui, porque tem muita coisa que a gente se identifica, né? E voltando à coisa da água, não queria ser puxar saco de mim mesmo, não, mas eu sou bem falante. Nós nascemos no meio da água, né? Nós somos gerados no meio do líquido amniótico até, e depois nossa relação, o resto da vida é com a água também. E por isso que as pessoas falam, muitas águas vão rolar, né? Acho que a gente é um pouco de tudo isso, algumas pessoas têm um traço talvez mais sobressalente, né, nas questões aí que você colocou, e esse entendimento eu acho que é muito interessante para a gente se autoconhecer, né, e ter essas ferramentas para ajudar outras pessoas, né, sem dúvida. E são ferramentas práticas, cara. São ferramentas práticas. No primeiro encontro, tu já consegue. E o legal é o quê? Que tu não fica preso só naquele modelo de atendimento. Porque quem tem traços que precisam estar sempre em algo mais dinâmico, ele não fica preso naquelas sessões constantes, sempre a mesma coisa ali, não. Ele pode personalizar um atendimento, até essa paciente que ela tem um negócio que eu estou ajudando ela, eu estou justamente construindo com ela uma forma de implementar análise nos próprios atendimentos que ela faz no salão de beleza dela. Então, ela vai continuar atuando nessa área, mas com agora a capacitação terapêutica e vai implementar essa entrega dentro do próprio pacote dela. Então, por exemplo, a ideia que a gente está construindo é ela entregar essa devolutiva por R$ 97,00, sem precisar ficar fazendo terapias constantes com a pessoa. Então, é uma sessão que ela faz ali, já entrega a devolutiva para a pessoa, pronto. Entende? Ó, eu consigo te ajudar a resolver isso aqui e tal, de forma bem prática, porque quem trabalha com salão, não sei se tem alguém aqui que faz, cara, a pessoa, ela é um esgoto emocional, ela tá ali, as pessoas estão ouvindo, ainda mais quem tem traços de masoquista, que atrai muito mais isso. Então a pessoa tá ali falando, cara, olha, eu consigo te ajudar a resolver esse problema aqui. Eu tenho essa formação assim, e esse é o material que eu entrego para ti, tá? Quando a pessoa vê a devolutiva, já era. Ela vai gostar daquilo ali, ela vai se encantar, ela vai falar para outras pessoas e assim ela vai implementando algo dentro do negócio que ela já tem consolidado. Então, às vezes, a pessoa não precisa sair. Eu tenho que trocar para ser uma terapeuta de forma integral. Enquanto isso não acontece, implementa esse conhecimento dentro daquilo que tu já faz, que é possível. Qualquer área é possível tu implementar esse conhecimento. E essas sessões podem ser aí online, né? E também queria saber uma outra coisa, se existe um limite de idade para iniciar, limite final, com que público, né? Que faixa etária que dá para se lidar. Para tu aplicar essa análise? Sim. Cara, quando é de menor, a gente pede que tu tenha um consentimento dos pais, né? Por exemplo, o ideal é que tu faça com crianças a partir de 10 anos, tá? A partir de 10 anos tu já consegue fazer. E aí sempre com um consentimento por escrito, assinado dos pais, porque tu vai pegar fotos daquela criança, né? Para fazer a análise. Então, o consentimento dos pais é necessário, senão pode trazer algum problema para ti. Mas a partir de 10 anos tu... Essa anamnese, então, tem que contar com colaboração de parentes. Se você pegar uma pessoa muito idosa, da mesma forma, né? Quando tu pega uma pessoa mais idosa, por exemplo, tu consegue fazer até a análise dela, tipo, pegando fotos delas mais novas, né? Porque ela já tá mais de idade, certamente o corpo já passou por uma modificação ali, mas tu consegue pegar algumas fotos dela mais antiga para ver, né? E dependendo da condição que ela tá, tu consegue fazer realmente com ela, se tiver um pouco mais conservada, vamos dizer assim, tu consegue ver realmente ter uma análise mais precisa, tá? Se não, a gente pega uma foto, por exemplo, até foi legal tu pontuar isso, porque às vezes a pessoa tem algum tipo de cirurgia ou passou por algo estético. Eu peguei um caso assim recentemente, a mulher tem algumas modificações na face, eu falei, cara, tem alguma modificação? Ela falou, tem. Falei, então manda uma foto também tua antiga, antes da cirurgia. Daí ela mandou, mas bateu ali rígido na tampa ali, batendo. E... Mais alguma dúvida? Para mim não sei se outras pessoas querem colocar. Muito obrigado, uma boa noite, gratidão mesmo, viu? Abriu a mente para coisas novas. Legal, cara, prazer te conhecer aí. Vamos fortalecer esse network aí. Valeu. Pessoal, mais alguém tem alguma dúvida aí? Porque assim, ó, a gente eu quero liberar para vocês, eu falei que quem participasse ia ter acesso ao nosso primeiro módulo, né? Durante 30 dias ali de forma gratuita.
Então, a gente tem aqui a Daiane e o Ashlan, o Diego, que eles fazem parte aqui da minha equipe, e o Diego e a Dai, eles vão estar entrando em contato com vocês depois para pegar ali as informações para a gente estar liberando esse primeiro módulo para vocês ali e poder assistir, tá? E poder ter contato ali para conhecer um pouquinho mais sobre... Ali no primeiro módulo eu vou falar sobre sinapse, poda neural, vou falar sobre o processo de mielinização para vocês entenderem, que eu falei que é muito importante, tá? Tem bastante coisa nova ali realmente para vocês entenderem. Para mim, gente, se vocês... Quem realmente quer crescer, quem realmente quer ter botar velocidade, né, ali, e não só na questão de conhecimento, mas de prática, porque todo esse ambiente que a gente construiu é um ambiente prático também. Eu pego vocês, como eu falei, pô, tá aqui a Gilmara, né, que é prova disso, que eu tô ali ajudando ela a desenvolver, destravar essa parte, conectei ela com pessoas dentro do meu projeto. A Daniele também, a gente começou a fazer esse trabalho, a Daniele entrou agora também para mentoria, né? Então, o meu objetivo é pegar vocês, ver qual é a dificuldade que vocês têm e eu poder ajudar vocês nisso, que eu quero realmente que vocês possam se desenvolver assim como eu também me desenvolvi e tenho crescido cada vez mais, tá? Então, se ninguém tiver mais perguntas aqui, eu vou deixar então isso em aberto para vocês, né? O Diego e a Dai a Daiane vai estar entrando em contato com vocês, só vai conseguir ter acesso quem preencher a parte do formulário ali, tá? E aí a gente vai pegar os dados de vocês, nome, a parte do e-mail, para mim poder estar cadastrando na plataforma e estar liberando ela para vocês, tá bom? Pessoal, deixa eu ver aqui quem gostou da aula de hoje aqui. Quero saber um pouquinho aí de vocês, o quanto foi importante participar, o quanto agregou. Faz com a mãozinha ali, ó, só para mim saber, faz um emoji. Aí, show de bola. Então é isso, vocês viram que é uma aula que só um resumo daquilo que a gente pode entregar, ainda mais para vocês, tá? Então, gente, quer crescer, venha fazer parte do nosso projeto, a gente está crescendo muito e certamente aí nós vamos crescendo, todo mundo cresce junto, tá? Vamos, ô Fabiola, depois eu vou pedir pro Diego tá te chamando ali no privado, tá? E a gente vai estar passando mais informações para ti. Quem tiver mais interesse, gente, não precisa, tá, Everton? Eu ainda não atendo, mas gostei do projeto social. Diego, o fato de não atender, não sei, até quero tirar essa dúvida contigo, tu já é terapeuta, tu já tem uma formação ou não? Desculpa, Everton. Tá, Everton? Colocou ali, né? Sim, tem formação. Então, cara, não sei o que te impede hoje de atender, mas hoje, certamente, cara, dentro do nosso projeto, dentro da nossa mentoria, não tem como, cara. Só se realmente tu não quiser se desenvolver, porque tudo que tu precisa para desenvolver, a gente tem ali para te oferecer, desde a parte de capacitação, suporte, a parte do próprio projeto social com sistema. A gente tem sistema hoje que a gente trabalha ali, treinamento, a gente tem aula de vendas que a gente vai trazer pessoas com expert nessa área, a parte de marketing digital. Então, tudo que o terapeuta precisa para viver disso, ele vai ter ali dentro desse ambiente. Por isso que eu falo para vocês, quer viver da terapia ou quer começar a fazer essa transição, entra para dentro da nossa mentoria que não tem como não dar certo, gente, não tem. A gente construiu um ambiente para dar certo, tá? Então depois a gente vai te chamar ali também, tá, Everton, para a gente estar trocando uma ideia e tirando tuas dúvidas, tá? Pessoal, obrigado. Pô, vocês ficaram 2 horas aqui comigo, foi muita entrega. Obrigadão aí, de verdade, tá? E precisar de mim, a gente está aqui para ajudar vocês, tá bom? Deus abençoe e aí até o próximo encontro aí, se Deus permitir, tá bom?